Fala aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais um Buildcast aqui, seu podcast sobre desenvolvimento de software. Eu sou o André Baltieri. Eu sou o Rodrigo Cono e agora nós estamos com o nome, hein, Balta? Finalmente uma apresentação formal, né? Olha, uma apresentação formal. Você falou assim, estamos com mais um Buildcast. Mais um Buildcast, Eu me senti realmente que agora realmente existe o Buildcast. Agora é de verdade. E ficou legal esse nome, né, Balta? Ficou legal. Deu nome, já era, né? Eu falei com a minha noiva, ela falou, Buildcast? Build? Não, vamos falar sobre maquiagens. Maquiagens para developers. Né? Pô, cara, bacana demais. A gente fez um episódio já anterior ali. Vamos depois linkar aqui nos vídeos para vocês poderem dar uma olhada aí também, conferir a nossa opinião. E a gente vai trazer bastante coisa aqui sobre desenvolvimento de software, né? Sobre o mundo do desenvolvimento de software, mercado, entre N outros pontos aqui, né? É legal falar sobre a ideia do Buildcast, né, o Balta. A gente já teve experiência no passado de falar sobre tecnologia e programação em voz, né? Porque não é tão comum a gente... eu preciso falar de código, eu preciso mostrar o código. Show me the code, né, cara? Mas existe um background aqui que é a questão vamos dizer assim, da experiência, né? De usar esses... Como é que eu programo? Como é que é meu dia a dia? Como é que é meu background? O que eu estou estudando? Como é que eu reajo a isso? Como é que eu interajo com isso? E isso, às vezes, não é... Isso é o backstage do developer, né, cara? Sim, sim. Se a gente pudesse resumir o build aqui, né, é realmente o backstage aí, né? Realmente essa parte aí que a gente não enxerga às vezes tanto na hora do código, na hora de codificar, mas que também agrega um valor imenso, né, cara? Exatamente. E eu fico lembrando quando eu comecei a trabalhar assim como desenvolvedor, cara, e assim, sabe aqueles dias que você tá assim, você e o computador, e você olha, e aí eu falo, cara, será que isso aqui é o que tem que ser feito? Tipo assim, será que... Hoje é mais fácil, né? Você vai você tem formas de conectar com pessoas e perguntar mas essa troca de experiência, eu acho que aí é onde está o maior valor e o poder do developer, né? Do profissional em si, né? Aquilo que eu sei e que eu trabalho, como que você faz a mesma coisa? Então eu começo a olhar você e trocar aquela experiência, e aí eu começo a elevar o meu nível, né, de conhecimento. Eu acho isso fantástico. Que é uma proposta que a gente quer passar um pouco aqui, né, Balta? Exatamente, cara. A proposta, acho que é justamente a gente conseguir trazer algumas coisas aí, principalmente que você capta aí com os clientes, que eu capto com os alunos e com alguns clientes que eu atendo também, né? Então conseguir unificar tudo isso aí, conseguir trazer um material aí pro pessoal que vai além do código, né? Que auxilia aí em N outras partes ali, além da codificação, né? Exato. E é legal, né? Eu fico vendo isso e eu me coloco como próprio ouvinte, espectador disso, poxa, eu gostaria também de ouvir outras pessoas. Eu gostaria também de perguntar a outras pessoas. E é por isso também o Buildcast, né, Balta? Sim, exatamente. Inclusive, se você está assistindo o Buildcast, não deixa de deixar seu comentário aqui, né? Muito importante pra gente. Deixar sua dúvida, sua pergunta também. E a gente vai tentar trazer aqui para responder. Tá bom? Exato. E assim, tem previsões aí da gente trazer algumas pessoas aqui para a gente poder aprender também, né? Ou seja, a gente poder discutir, aprender e perguntar. Ou seja, a gente também tem dúvidas a respeito desse universo tão complexo e que vem aumentando cada dia mais no desenvolvimento de software, né, Balta? Com certeza, cara. Trocar essas experiências, né? Trocar essas figurinhas aí, eu acho que é muito válido para qualquer profissional, em qualquer área, né? Então, você ter a experiência de outras pessoas, você ouvir outras pessoas, é um negócio que é impagável, né? É impagável. E é um pouco disso que a gente vem conversando, né? A gente falou um pouco isso no episódio passado e estamos falando, a gente deve trazer algumas coisas aqui, pelo que eu estou vendo da pauta hoje. Mas um exemplo, Balta, a gente tem clientes na área de indústria farmacêutica, por exemplo. A gente tem clientes na área de supply chain. Mas, por exemplo, temos clientes também na área de agronegócio. E às vezes a gente trabalha a mesma aplicação, o comportamento e a tratativa e a distribuição e o acesso disso é diferente. Mas é porque como é esse business, como que interage com esse negócio, como que isso é usado, cobrado, gerenciado. Então, por trás, nós estamos fazendo endpoints, por exemplo. Nós estamos falando de SQL, nós estamos falando de .NET, nós estamos buildando nossa aplicação. Mas no final das contas, você concorda que se eu sei uma tecnologia
e eu sei usar o poder dela e eu consigo enxergar aquele valor de negócio, eu consigo entregar aquilo, você concorda que esse profissional que consegue entregar isso, ele acaba sendo uma peça-chave muito valiosa, né, cara? Concordo, cara. Concordo 200%. Eu acho que em vários cenários, por exemplo, a gente acaba optando por profissionais ali que conhecem bem de negócio, que desenrolam bem. A gente acaba optando mais por esses profissionais do que até profissionais que são assim, extremamente competentes em C#, extremamente competentes em algo muito específico ali. Muito específico, né? E às vezes é aquela coisa que a gente fala, o mesmo problema tem várias formas de resolver ele. E qual é a forma mais inteligente? Qual que é o que vai trazer maior benefício para mim? Nem sempre vai ser realmente aquela tecnologia de ponta. Às vezes tem uma coisa realmente mais simples. Mas às vezes em outros casos vai trazer mais recurso. Agora eu só consigo responder isso conhecendo, né, o ponto exato ali, conhecendo muito bem essa tecnologia, seja tanto em parte de linguagem de programação, seja como recursos computacionais, né? Uhum. Aconteceu um tempo atrás aí de fazer uma parte de uma aplicação para um cliente aí que tem várias pontas em varejo e inclusive postos de gasolina também. Cara, aquele ticketzinho e às vezes algumas coisas que aconteciam dentro da loja, isso era postado escrito em caderno, ou às vezes era apontado no Excel ali, alguma coisa. E às vezes ele tinha que tirar foto desse ticketzinho, cara. Então, existem várias formas de fazer isso. Mas se ele sabe um recurso, por exemplo, de reconhecimento daquele ticketzinho, que ele só precisa tirar a foto, o resto da computação faz para ele, concorda que isso gerou um resultado muito melhor esperado? Até o próprio negócio, o business, ele muda. Né? Que loucura, cara. Então, eu acho que nós estamos falando isso exatamente porque a gente só consegue isso conversando, né, Balta? Tendo essa experiência, essa visão. E eu gosto muito disso. Por exemplo, cara, eu trabalho com .NET desde a 1.1. São quase esses 20 anos do .NET, eu participei desses 20 anos. E sempre que eu vou conversar com alguém sobre alguma coisa de .NET, seja quanto tempo ela tenha, eu sempre paro e ouço, porque pode ser que é alguma coisa que ele sabe numa experiência e numa visão diferente. E quase sempre eu aprendo, sim. Né? Eu acho legal isso, que você tira aquele... Ah, não, esse eu já sei. Eu não preciso saber disso. Então, poxa, ou eu vou concordar aquilo, ou senão, poxa, deixa eu ver em que isso eu consigo absorver ou até mesmo agregar para essa outra pessoa ou a esse outro trabalho, né? Isso daí se chama maturidade, né, cara? É um negócio chamado maturidade. É um ponto interessante, cara, pelo seguinte, quando a gente fala de tocar projetos, de trabalhar em projeto, entra muito aquela questão que a gente já bateu o martelo em cima sobre senioridade, sobre idade, senioridade, etc, né? Mas você deu o exemplo aí do ticket. Vamos pegar esse exemplo do ticket. Às vezes você contrata uma pessoa ou uma empresa para fazer que não tem tanta maturidade, o cara vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, não, isso aqui você precisa fazer um sistema que tem que integrar XPTO, etc. Daí vai custar não sei quantos milhões, isso aí vai levar não sei quanto tempo para ficar pronto. Aí você olha para uma outra pessoa, ela fala assim, cara, você já tira a foto do ticket? Já. Então eu consigo escanear essa foto aqui e já imputar no sistema para você. Já mata 90% do seu problema, não mata? Mata, beleza, então. Qual solução você pega? Exato. Você entendeu? Então, assim, nem sempre a solução perfeita é aquela que tem que ser aplicada naquele exato momento. Boa. Depois, beleza, cara. Depois a gente vai fazer um sistema que vai ficar legal, bonito, maravilhoso, vai integrar com tudo que tem direito. Mas no momento, cara, a gente quer resolver um problema só, que é o input manual que a gente tem. Então, a gente quer tirar uma foto, essa foto ser escaneada e imputar isso manualmente. Pronto, já resolveu o problema. Então, essa maturidade para saber o que precisa ser feito e o que você tem para resolver é muito difícil adquirir sem você ter esse contato com outras pessoas ou com projetos. Né? Porque, no geral, assim, a gente acaba vendo, porque o principal capital do desenvolvedor, e principalmente a gente olhando para a área de tecnologia, é o neurônio dele, né, cara? Então, tanto é que eu já vi um pequeno parênteses, eu já vi algumas empresas premiar o cara que fizer tal coisa vai ganhar uma viagem para
pra praia, não sei o que lá. Cara, o desenvolvedor, ele sente mais agraciado quando você dá alguma coisa que alimenta esse neurônio dele. É um curso, é uma viagem para um congresso de um evento, é um livro. Porque, no caso, eu sempre gostei de estudar e é difícil você ser um desenvolvedor que não gosta de estudar, porque você tem que estudar todo dia. Sim. Né? E aí, quando você chega nas discussões dessas do que tem que ser feito, às vezes ocorre um certo conflito, porque eu quero falar que a minha solução é melhor, o outro quer falar a solução melhor. E como que eu chego num ponto consensual? Eu tenho que baixar as cortinas e começar a discutir o problema e não o que eu acho. E aí é exatamente o ponto que nós estávamos voltando. Um problema tem várias formas de resolver. Agora, e existem vários tipos de... Quando eu falo vários tipos de resolver, são várias entregas. Talvez nesse momento que a gente vai fazer, nessa complexidade, é só tirar a foto e isso vai para algum lugar que alguém, talvez até na ponta lá, a pessoa vai digitar. Mas eu já não vou ter o papelzinho que o cara vai anotar. Depois você vai evoluindo isso e vai melhorando. Mas o importante a colocar, enfatizar nesse processo... É uma coisa que eu sempre falo com os developers, né, cara? Assim, existe um problema aqui. Puxa, às vezes nem eu sei como resolver. Vamos atrás desse problema. Como é que a gente faz? A gente traz a solução técnica. Eu quero uma solução técnica disso. Então, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que entender esse problema, eu tenho que trazer a visão, eu tenho que elucidar ele. Depois eu começo a destrinchar isso em possibilidades de resolver aquilo. Na hora que a gente chegar num tempo previsto, que a gente reservou para fazer aquela solução técnica, a gente vem para a mesa e começa a apresentar as soluções. E com base naquilo, a gente começa a bombardear essas soluções com... E se acontecer isso? E como é que vai fazer isso? E todos os sentidos. Desde do custo específico, desde a parte operacional, desde a implementação ou da complexidade de algum componente A ou B. Porque isso vai balizando a gente em termos de como a gente vai resolver isso da primeira forma, como é que a gente vai evoluir isso e o que a gente não vai fazer. É aquilo que eu falo, Balta. Mais importante do que a gente saber o que a gente vai fazer é o que a gente não deve fazer. E aí isso chega num ponto específico para a gente chegar na solução técnica que é a batida que a gente precisa. Então, aí eu consigo chegar num consenso com os meus pares. Aí eu não tenho só desenvolvedor, né? Eu tenho PO, eu tenho o cara de UX, eu tenho o Data Analysis, eu tenho o pessoal de IA. Então eu tenho que trazer essas pessoas para a mesma sinergia para elas entenderem o que eu estou falando. E por várias vezes, Balta, a gente já chegou, você deve ter experiência disso também, que a gente tinha um problema e um ou dois desenvolvedores começam a fazer. Que é o sair fazendo. Porra, vou fazer. E qual que é o problema disso, cara? Lá na frente, pode ser que os dois desenvolvedores falem, nossa, eu não sabia disso. E aí começam a rolar as gambiarras. E outro problema, as outras pessoas que estão interagindo com isso não têm nem ideia do que está fazendo. Então, como é que eu vou tomar decisão? Como é que eu vou integrar isso com outras coisas? Então, a possibilidade disso virar um monstrengo, nem sei se existe essa palavra. Um monstro. É absurdo. E aí, exatamente por isso, nós começamos esse papo falando sobre o backstage do desenvolvedor, né? Tudo isso acho que vem por parte de você conversar, né? Trocar experiência. Eu vejo por nós aqui, né? Assim, nesses anos que a gente já se conhece, a gente já aprendeu boas coisas juntos, né, cara? De pegar alguma coisa e entender. Eu vejo que boa parte disso que serviu para minha mochila, né, para minha bagagem, é isso, cara. É discutir isso. Não adianta eu só fazer aqui na frente do computador, eu e o computador. Não adianta eu só ficar ali num fórum e lendo, mas eu tenho que ir para o front, né? Eu tenho que perguntar, eu tenho que ouvir isso, eu tenho que interagir com essa galera, que é o que a gente chama de comunidade, né? Todos esses recursos fazem parte disso, né, Balto? Como é que você vê isso, cara? Cara, eu queria só dar um passo atrás em relação à questão do projeto, né? Eu vejo assim que é sempre uma quebra. Sempre que você faz algo sozinho, a chance de você quebrar uma expectativa pro lado ruim é muito grande. Porque é a falta de alinhamento, né? Então, se você pega, você resolve resolver o problema sozinho ali, né? Fala assim, não quero compartilhar isso com ninguém, vou resolver isso e levar o crédito. Cara, dificilmente isso dá certo, porque você não fez nada alinhado com ninguém. Então, às vezes, já aconteceu de eu estar em empresas assim que a pessoa resolveu
sei lá, com .NET, o problema, mas .NET não era homologado na empresa. Exatamente. Não, é um simples detalhe. Por exemplo, assim, ó, tava tudo certo, tudo ok. .NET não era homologado na empresa. E você sabe que boa parte das empresas que adquirem tecnologias é porque começou através da decisão de algum desenvolvedor? Sim. E aí tem um outro ponto, né, cara, que a gente tem que se atentar muito também. Eu gosto muito da parte de... eu tenho trabalhado muito a parte de soft skills, né? Eu tenho comentado isso com você também. E uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante é a parte da comunicação. Então, tenho feito alguns cursos assim. E algumas coisas, cara, me decepcionam muito. Como, por exemplo, estava fazendo um curso X lá. E, assim, as dicas eram: nunca peça desculpa. Você chegou atrasado, não pede desculpa. Agradeça pelo tempo. Eu falo, cara, eu não acredito que a humanidade tá arrumando pra esse lado, velho. É sério mesmo que você não pode mais pedir desculpa para as coisas, cara? Você não pode ter a humildade de pedir desculpa? Eu vejo muito nos projetos um pouco disso, cara. Eu vejo assim que às vezes você chegou com uma solução e a outra pessoa tem uma solução, só que você tá o ego seu tá tão envolvido naquele problema, você não tem a humildade de descer do tamanco e assumir que a solução do cara pode ser melhor naquele momento, cara. Então, acho que assim... E as outras pessoas ficam até com receio de opinar, né? Eu falo, cara, eu não vou nem falar nada, cara. Não vou nem falar nada. Então, assim... Quanto que a empresa e o time perdem, né? Exatamente. Cara? E aí, o que eu tento ponderar sempre, né? As pessoas que elas estão chegando agora, não é porque a gente está há 10, 20 anos na área que a gente sabe de tudo, cara, que a gente tem a solução para tudo. De forma nenhuma. Então, às vezes, uma pessoa que está lá, que chegou agora no projeto, que está com uma visão nova, pode ter uma solução melhor do que a nossa, simplesmente por estar fora do processo. Às vezes a gente está tão imerso no processo, cara, você está tão acostumado a fazer daquela forma, que chega alguém e fala assim: cara, mas por que você deixa o copo só até a metade? Porque você já não enche tudo o copo e daí você já toma tudo de uma vez. Aí você fala: nossa, nunca pensei nisso. É porque eu sempre fiz assim, sempre coloquei dessa forma. Então, assim, nem sempre a solução tá ligada à questão técnica. Essa questão do ticket mesmo. Exato. Você fala no ticket, cara, fala assim: não pode ser uma foto, não pode ser um papel do ticket. Você fala: não, tem que ser um sistema, é a primeira solução que você pensa. Só que daí chega alguém de fora e fala assim: cara, se eu não tenho a foto, já coloca no sistema. Não consegue passar um OCR ali, né, na foto e digitalizar isso pro sistema. Então, às vezes, a solução simples, ela vem de uma pessoa mais simples, né, que tem um conhecimento mais reduzido de tecnologia, que não está tão engessado assim, por exemplo, como eu e você estamos dentro da tecnologia. A gente tem milhões de tecnologia na cabeça, a gente já passou por N cenários. Quando você chega lá para resolver um problema, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a tecnologia, né? E não tanto, às vezes, a simplicidade assim. Então, realmente, isso pode acontecer. Você que faz curso, por exemplo. Hoje o Balta é o cara de .NET no Brasil aí, que está ensinando .NET para muita gente que fala português BR, né? Até português fora, né, cara? Angola e Portugal também. Angola, Portugal. Salve, né? Pessoal de Angola, Portugal, Canadá e Japão. Porra. Tem isso aí. Gente. Tem aluno no Japão? Tem. Olha só, cara, que legal. Hein? Tem, legal, né? Que massa, hein, mano? Legal. Parabéns. Balta, na verdade, então, assim, você falou um negócio importante, né? E é uma coisa que eu vejo também bastante. O desenvolvedor, o profissional técnico, ele tem que saber o .NET, ele tem que saber o JavaScript ali, ele tem que saber como que funciona uma aplicação, como que faz o build dela, como que distribui e tal. Mas a questão ele tem que entender também da regra de negócio, ele tem que entender do backlog ali, como é que você vê isso? Ele tem que envolver ali, além da lógica da programação dele, além da API, porque assim, só para concluir aqui para você falar, pode ser, e eu já vi isso, que às vezes ele pega a tarefa dele ali, olha, você tem que fazer isso, só que ele está olhando numa microposição de que aquela API tem que retornar tal coisa. Olha, você vai retornar um payload de tal. Só que eu já percebi que alguns tipos de profissionais desenvolvedores, eles são bons programadores, mas eles fazem ali e não estão preocupados com aquele total. Uhum. Então, o que eu estou entregando? A pergunta é o quanto isso impacta e como que você envolve isso na formação do desenvolvedor para que ele tenha essa visão. Uhum. Porque, assim, no meu ponto hoje, isso é de extrema importância. Por mais que ele seja um bom desenvolvedor. Uhum. E no final das contas, eu não consigo encaixar essas peças. Exatamente, cara.
Então, assim, ó, uma coisa que eu sempre comento com o pessoal, a gente faz alguns encontros no Balta que são quinzenais, né? A gente chama de encontro premium. Que é eu e os alunos ali, sala aberta, pode perguntar qualquer coisa. Eu sempre trago um tema técnico, mas a gente sempre complementa com algumas coisas. E rola muito a questão de projeto, né, cara? Ó, tô com uma tarefa tal, tô com um projeto tal, tá enroscado dessa forma. 90% das respostas que eu dou, cara, não envolvem código. Acredite se quiser. 90% da... Olha só, hein? 90%... Essa informação é interessante que você está trazendo. E é sério. Quem participa dos encontros pode falar aí. 90% eu não mostro código, cara. Não mostro porque não está referente a código. Entranhado a código. São só algumas perguntas que você faz que já cria já dá aquele estalo. Então, assim, são 2 pontos que a gente pode tratar aí. O primeiro, o desenvolvedor ele não consegue desenrolar as coisas sozinho, né? Uma pessoa que desenvolve, ela não trabalha sozinho. Ninguém, basicamente, trabalha sozinho. É muito difícil acontecer de você chegar numa empresa, pegar uma tarefa e trabalhar sozinho. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Salvo um caso ou outro. Então, provavelmente você vai ter que interagir com outras pessoas e provavelmente você vai ter a task que você trabalha que faz parte de um outro ecossistema, certo? Então, com o tempo, né, isso diferencia muito também um profissional que está começando, uma pessoa que está começando, uma pessoa que tem mais experiência, diferencia muito essa visão que ela tem, de conseguir olhar e enxergar que ela está fazendo uma tarefa pequena que faz parte de algo maior, certo? Então, assim, ó, qual que é o conceito de entrega para um desenvolvedor júnior? Qual que é o conceito de entrega para um desenvolvedor sênior? Cara, é um abismo, existe um abismo, entendeu? Você perguntar para um júnior, assim, ó, o que você está fazendo? Qual que é a sua entrega? Minha entrega é um endpoint da API. Perguntar para um profissional sênior, fala assim, cara, o que você está fazendo? Ele fala assim, cara, eu estou resolvendo o problema XPTO que está acontecendo por causa disso, que vai gerar tanto de lucro para a empresa. Então, ele está numa posição muito mais acima. E se você perguntar para um arquiteto, ele vai ter uma visão diferente. Se perguntar para um arquiteto corporativo, ele vai ter uma visão estratégica do negócio. E cada vez menos técnica, né? Quanto mais você sobe, mas você acha que isso é o que acontece? Isso é o que acontece, geralmente. Mas você acha que isso está nivelado pela posição de experiência do desenvolvedor? Muito pela idade, muito pelos projetos que já passou. Muita gente, quando começa, né, quando vai para campo, para mercado, não tem essa visão. Ainda não trabalhou numa empresa, por exemplo. E ninguém fala isso, né, cara? Ninguém... É pouco comentado isso, né? Até porque, assim... Não desfocar também, né? E já é difícil contratar o lado técnico, né? Ainda ter que contratar esse lado meio que business da pessoa. Mas pensa assim, cara, você está trabalhando, você está recebendo para entregar algo, certo? É sempre por isso que você vai ser remunerado. Não existe outra forma. Você sempre vai ter que dar algo em troca, seja seu tempo, seja... qualquer coisa que seja. Então, você está trabalhando para entregar código. A forma mais eficaz de você receber uma promoção é você trabalhar alinhado com a empresa. Exato. Certo? Porque daí você não entrega, você não trabalha mais do que você deve, beleza? Você não precisa se matar de fazer hora extra e você não cria, você não entrega nada fora da expectativa. Exato. Então, se você tem um bom alinhamento, se você tem uma boa gestão ali, né? Os itens bem definidos do que você precisa fazer, é muito mais fácil trabalhar. E uma pessoa, quando ela vai desenvolvendo na carreira, você começa a pegar esse tipo de feeling, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, assim, se a gente fosse trabalhar num projeto hoje, sentar eu e você e para codar. Assim, cara, a gente vai sentar e codar. Com certeza, tanto eu quanto você, a gente ia olhar muito para a parte de negócio. Sim. Né? Você ia falar assim, pô, Balta, acho que isso aqui não faz sentido fazer isso agora. Eu ia falar, Cono, isso aqui vamos deixar para depois, isso aqui a gente faz... Então, além do código, né, que obviamente a gente iria construir, a gente ia ter uma visão muito mais estratégica da coisa, que, consequentemente, agrega muito mais valor, né, cara? Que é assim, ó... No final é o que gera o resultado. No final é o que gera o resultado. É igual eu tô falando, a gente tem que ter a definição do que é o entregável. Sim. Lógico que isso não é competência do desenvolvedor definir isso é muito importante. Isso já tem que estar... definition of ready, né, para o desenvolvedor. Qual que é o conceito ali? Se isso já está... Quando eu sei que isso aqui está pronto. Uma grande sacada que é para os developers, principalmente os que trabalham comigo, independente do nível, tá? É porque dentro de uma entrega, eu tenho... Dentro de uma entrega, Balta, eu tenho pessoas... que são desenvolvedores, tem pessoas que são QA, tem cara de mobile, tem cara de front, tem cara de UX
E aí eu tenho esses perfis, e são trabalhos que são feitos dentro dessa entrega. Agora imagina, eu já trabalhei assim, onde o desenvolvedor back-end, ele não conversava com o desenvolvedor front-end, mas eles estavam na mesma entrega. O que acontecia? Os dois terminavam a tarefa dele, os dois faziam um bom trabalho. Mas o que aconteceu com a entrega? Não funcionava. Simplesmente não funcionava. Por quê? Porque eles não estavam olhando para a entrega. Será que é... Aí, geralmente, tem times que o PO ou o SM, o Scrum Master, ele fica ali tentando fazer esse malabarismo entre os dois. E não. Isso tem que estar dentro do sangue do cara. Pô, eu estou fazendo o back-end, vou entregar um payload. Eu tenho que entender como que é esse front. Como é que é o comportamento dessa tela? Vamos perguntar pro cara de UX aqui. Porque no final das contas, Balta, é aquele negócio que a gente tava falando do caixa eletrônico. Cara, eu tenho uma tela, eu tenho um botão, eu quero colocar 100 e eu quero clicar no botão. Sacar. É simples. Mas você concorda que por trás vai acontecer um monte de coisa e tarararara. Então, assim, o que eu tô fazendo? Cara, eu tô entregando na hora que o cara quer sacar o dinheiro. Na hora que ele clicar 100, se não tiver saldo, eu tenho que mandar uma mensagem. Então, ele tem que... Esse aqui é um exemplo bem lúdico, né? Bem simples aqui, para a gente poder entender, mas faz parte, porque às vezes a pessoa não sabe o pedaço que ela está trabalhando. Ah, não, porque não, me pediram um retorno do endpoint, eu estou voltando. E aí, pô, aonde que isso está encravado? E aí, isso, hoje, você vê... Você falou um dado muito interessante. 90% das dúvidas geralmente não é código, mas aí vem dessa questão comportamental. E aí vem num ponto que grande parte dos vendedores, geralmente, não só dos vendedores, mas dos profissionais em si, isso faz parte da minha competência? É eu que tenho que fazer isso? Cara, então, esse é um ponto assim, que é sensacional, né? Eu vi algumas semanas atrás ali, né? Me marcaram no LinkedIn lá, numa postagem. Eu não discuto as coisas em redes sociais, assim, né? Pra mim é só write only. Eu não entro em briga, nem em trending, nem nada assim, cara. Não gosto muito. Mas, assim, foi um ponto que eu parei muito pra refletir. Que foi assim, ó. Em relação a ouvir youtuber ou ouvir o sênior da empresa, né? Então, qual que você devia ouvir? Então, basicamente, você estava falando, não me recordo tão 100%. Nossa. Mas era assim, tipo, você não tem que ouvir youtuber, você tem que ouvir o sênior de dentro da empresa. E eu concordo. Sim. Né? Eu concordo. Até porque o YouTuber não está dentro da empresa. Exatamente. Não sabe a sua realidade. Não sabe a sua realidade. Exatamente. E no YouTube a gente só mostra as coisas boas, né, cara? Só mostra as felicidades. Não mostra as só o caminho feliz. Só o caminho feliz. É o Instagram. Só que assim, daí eu comecei a refletir, eu falei assim, eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, tá bom. Então você não quer que as pessoas ouçam esse lado de fora da sua empresa. Daí o que você faz? Você vai pro LinkedIn e grita isso. Primeira falha, primeiro erro básico de comunicação. Você fala não para uma criança, o que ela faz? Ela faz. Não enfia o dedo na tomada. Não enfia o dedo na tomada, põe o dedo na tomada, né? Então, assim, princípio básico, você não falar. O segundo ponto, assim, será que a comunicação interna ela é tão ruim a ponto do pessoal começar a ouvir mais? Então, assim, olha a magnitude do que está acontecendo, assim. Tipo assim, o pessoal não está nem aí porque fala dentro da empresa. Eles estão querendo seguir o que é de fora. É lógico que dentro da empresa é muito mais difícil, né? Falar assim é muito fácil, mas manter essa comunicação interna, manter esse hype interno é difícil. Mas assim, a gente quer que as pessoas elas ouçam mais a gente dentro da empresa e menos fora. Você tem que melhorar essa comunicação. Tem que melhorar a comunicação. Ou criar então, assim, não adianta você ficar bravo com o Balta, porque ele faz vídeo no YouTube, entendeu? Né? Não adianta você fazer esse tipo de coisa. Não é restringir, é você melhorar para chegar a ser melhor. Exato. A tomada de decisão não pode ser lendo um livro, vendo um vídeo no YouTube, conversando com alguém. A tomada de decisão não pode ser assim. Não pode ser assim. Até mesmo porque essa decisão, ainda mais falando de o plano corporativo da empresa, isso não cabe nem a uma pessoa, não cabe só ao sênior. Sim. Então, e qualquer outra pessoa que está dentro de uma empresa executando uma sequência de trabalhos e definições, nunca e jamais você pode chegar e definir, tomar uma decisão sozinho. Primeiro, para você tomar uma decisão, você tem que tomar o conceito do todo. E depois, você tem que envolver as pessoas dos principais envolvidos em cada área. Traz essas pessoas, fazem elucidar, ver se todo mundo está alinhado para tomar uma decisão. Então, assim, o conteúdo em si, da onde você vai pegar, serve de base para você...
ter um conhecimento. Agora, a tomada de decisão, né? Isso aí é típico, às vezes, daquele ponto que eu falei. De você ter um certo conflito, de você... Poxa, o sênior ou o fulano de tal acha que a decisão dele é a mais importante. Sempre é só o que ele acha. E existe muito esse perfil do Batman. O cara fala e aquelas coisas. Por isso que sempre é legal trazer a solução técnica, porque eu quero saber o que o meu time está pensando. E eu tenho que acreditar no meu time. Eu tenho que saber do que o meu time está pensando, porque às vezes é melhor do que eu estou pensando. E ocorre isso. E às vezes eu posso falar o que eu estou falando. E eu gosto muito desse modelo. Eu trago, discuto a solução técnica, eu venho bombardeando e eles vão bombardeando também. Mas ali nós estamos em busca do ponto final, do ponto de trabalho, do ponto de decisão, né? Então, falar que eu vou ver um vídeo e a partir dali eu vou ouvir aquele cara e ignorar o resto, isso é uma imaturidade, cara. Agora, as empresas elas podem criar um mecanismo, Balta, para que não crie esse perfil do Batman. Às vezes espera isso, mas para a empresa é ruim, para o profissional é ruim também, cara. Porque se for uma decisão mal tomada, cara, esse cara ele vai ter que arcar com esse... Senão ele vai sair da empresa e também não vai arcar, né, Valdo? E aí a empresa toma esse problema. Então, geralmente, formar um comitê, formar um grupo de pessoas e tal, e ouvir frequentemente num mecanismo interessante para você trazer esse nivelamento técnico e entendimento do que você está fazendo e do que você está trabalhando interno. É o mínimo que está fazendo. O que nós estávamos falando agora? O principal capital intelectual de desenvolvimento de software é o neurônio. Agora, como é que eu e você, Balta, a gente vai chegar num consenso de uma solução que a gente vai fazer, sendo que você tem uma visão e eu tenho outra? E a gente vai trazer mais 2 pessoas para o time. Eu não posso chegar e falar assim, não, vamos fazer isso. Eu tenho que botar a minha visão, você tem que botar a sua visão, mas em cima de algo que a gente está planejando. Aí sim, aí a gente consegue caminhar no mesmo caminho. Porque você já parou para pensar, eu já vi times tendo conflito de brigar mesmo, de xingar e tudo mais, mas você vai ver, eu falei, cara, todo mundo, no final das contas, tá querendo trabalhar. Tá todo mundo querendo fazer o bom para aqui. Mas por que estão brigando? Novamente, você falou um negócio muito importante, desalinhamento de expectativa. Então, a expectativa de um tá aqui, o outro tá lá embaixo, e ninguém tá conseguindo colocar essas 2 tomadas para conversar. Dá isso. Assim, são N pontos, né, cara? Uma coisa assim que eu gostaria de ponderar aí também. E assim, a gente falou bastante sobre sênior, né, no episódio passado. A gente falou sobre senioridade, em outros pontos. Então, assim, eu acho que isso remete muito ao fardo que o sênior carrega, né? Imagina assim, que você é um sênior, nem todo o time vai poder participar de alinhamento estratégico, de outras coisas. Então, foi alinhado estrategicamente, arquiteturalmente, o que tem que ser feito. Você meio que tem que tocar o time, tocar o barco ali para fazer a entrega sair do outro lado. Só que assim, para tocar o time, para tocar o barco, você tem que fazer as pessoas te ouvirem. Não tem outro jeito, você entendeu? Só que assim, e aí olha como o buraco é mais embaixo, né, cara? Porque assim, como que você faz isso num time que tá com esse tipo de problema? Então o pessoal tá lá consumindo, vamos supor que essa empresa usa Java e o pessoal está assistindo os vídeos do Balta, .NET na veia e .NET sempre, e aí de repente você está lá no Java, sozinho no barco. Como que você convence essas pessoas, né, que não, cara, Java é aqui, o alinhamento da empresa é esse, a gente vai usar Java nos próximos anos e etc. E tal. Como que você faz isso? É uma tarefa difícil, né, uma tarefa difícil. Mas que cabe ao sênior, né? Ele tem que tocar isso. Exato. Porque assim, é um satélite, né? O core dele principal é o técnico, concordo. Tem que ter o técnico ali, mas tem várias skills que são satélites ali, que estão ao redor, que infelizmente ele precisa desenvolver, cara. E uma delas é essa. Exatamente. Se for a arquitetura também, né? Se pegar um arquiteto, eu conheço esses arquitetos que são muito bons, cara. Só que já passei por isso, né? Chegava na empresa, assim, consultoria, por exemplo, e aí ia falar lá, falou, não, tem um arquiteto aqui, você já conversa com ele. Falou, nossa, caramba, cara, mas já tem um arquiteto aqui? Já, tal. Aí eu chegava para ver a solução. Cara, a solução do cara era melhor que a minha. Quantas vezes já aconteceu isso? Sim. Chegar lá, por exemplo, para uma consultoria na empresa, já tá tudo definido, Sim. Aí você vai bater um papo com o arquiteto, cara, você fala, é muito bom, Sim. É muito bom, mas por que não foi aceito?
aí é tipo, santo de casa não faz milagre, né? É ruim isso aí. Essas coisas assim. Aí você vai olhar assim, o que tem? Existe um gap na comunicação. Aí quando ele vai apresentar a arquitetura, a solução e tal... Falta alguns ajustes, falta alguns ajustes, né, cara? Acontece e assim, em diversos cenários, assim, eu cheguei e, assim, eu não tenho problema em falar isso, né? Falar, cara, a solução tá... A solução tá sendo filmada ali numa terceira câmera. Aí sim. Nossa, quinta câmera. Então, assim, acho que como consultor, por exemplo, você tem que ter a humildade de chegar e falar assim, cara, a solução proposta pelo cara é excelente. Vocês só talvez não tenham comprado por conta disso e fazer um alinhamento final, entendeu? Mas assim, você entende como esse gap de comunicação, por exemplo, ele pode causar um impacto tão negativo a ponto da sua ideia não ser aprovada? Pois é, eu acho que esse é um assunto assim, que acho que precisa ser falado mais, né, Balta? Eu vejo você falando sobre esse posicionamento do arquiteto e eu vejo que ainda precisa ser discutido mais relacionado à posição e à competência desses perfis, não só de arquiteto, mas das outras posições dentro de uma empresa, de um trabalho ou de um projeto. Porque às vezes eu vejo que em grande parte das empresas, principalmente nas grandes ou que já tem até processos mais complexos e tem bastante gente trabalhando, ou até mesmo em projetos mais bem estruturados, às vezes essa posição de arquiteto, porque a gente timbra no peito que eu sou arquiteto e tal, a gente acha que o arquiteto é um oráculo, que é o cara que, poxa, eu vou levar para ele vai decidir. O arquiteto ele é mais visto como um cara uma curadoria de toda daquela estrutura da aplicação, ele que vai conseguir manipular, mas ele também ele ajuda a desenhar, mas ele está muito incisivo ali junto com as demais pontas, porque é ele que faz a curadoria disso, do que um cara que vai lá e fica batendo o cajado no chão. Agora é isso, agora vamos usar isso, não vamos usar isso e tal. Então, assim, o poder de decisão, boa parte está dele, mas ele está num poder também de envolvimento e de trazer deixar aquilo mais explícito, não só para os desenvolvedores, mas para todas as pessoas que interagem com essa aplicação. Então eu vejo por isso, às vezes tem um cara muito bom ali, ele pede esse cara porque ele não consegue deixar aquilo visível para as outras pontas. Acontece com o desenvolvedor também. Então várias vezes, tá acontecendo isso e, eu acho que isso aqui tá ruim. Lógico, a gente tem que olhar isso cada caso por um caso e cada equipe por equipe, projeto ou empresa. Se a empresa usa Java, igual você falou, e eu tô vendo um vídeo de .NET e vejo que o .NET é legal, cara, eu não consigo mudar a empresa usou Java porque ela tem outra estratégia definida lá na ponta. E não é assim, igual a decisão de tecnologia ali. Eu costumo dizer que... Você lembra daquela comunidade do Orkut? A vida é feita de escolhas? Cara, e as suas escolhas vai tomar o seu rumo. Se você decidiu Java, o seu rumo vai ser... Ele vai levar outro caminho. Por mais que a gente esteja ainda no universo de software. Tô no universo de software. Se eu conversar de .NET, conversar com Java, algumas coisas eu consigo conversar. Mas algumas estruturas são diferentes. E quando eu vou falar de trabalho dentro de uma empresa... não tem como, a não ser que aí eu começo a gerar a empresa por algum motivo que vem estruturando toda uma estrutura de projetos, né, Balta? E modernizando. Nesse momento em si, tem muitas empresas passando por essa modernização tecnológica, né? Não só desses processos, perfis e tudo, mas de tecnologia também. Então a gente vê que muitas empresas hoje que estavam lá em Java, em .NET em si, e a gente começa a ter dentro dessas empresas e dentro desses produtos, algumas equipes ou times ali trabalhando com outras tecnologias, tipo Golang, tipo Node, tipo o próprio .NET mesmo, em empresas em Java em si. E isso me surpreendeu muito, cara, porque há muito tempo, antes da .com, isso há 9 anos atrás, quase que eu fui para os Estados Unidos. Ainda bem que eu não fui. Mas eu fiz uma entrevista no Facebook, cara. E o engraçado lá que a entrevista começou, o cara falou assim, eu vi que seu skill é .NET, fica tranquilo que aqui nós temos times em .NET. Eu falei, cara, mas eu sei que o Facebook é PHP, então isso me trouxe... Naquela época eu falei, como .NET, né, cara? Hoje eu entendo como isso hosteia para os projetos. E aí é uma das coisas que a gente tinha notado aqui, né, cara? O quanto você acha que isso é natural hoje, as empresas, por exemplo. A gente está falando lá do cara que vê o vídeo
e trabalho na empresa de Java. Mas e quanto que as empresas hoje ela vem distribuindo isso para outros projetos? Isso é natural, trabalhar com microserviços e times e projetos em linguagens diferentes? Como que é isso aí, Balta? Sim. A questão assim, o comentário da empresa em si foi mais uma alusão ali, né, um cenário hipotético ali, mas você nunca pode fechar os olhos para tecnologias de mercado, né? Porque tá falando para o que estão falando no mercado, que está se falando. Então, por exemplo, eu olho muito coisas de JavaScript, né, cara? Frameworks que estão surgindo de JavaScript e a cada semana sai um. Eu olho bastante esse tipo de coisa, eu quero saber o que está acontecendo. Só que assim, você já tem ali você tem um rumo, né? E você sabe o que você quer ouvir e o que você não quer, né? Então, você ouve muita coisa, mas absorver de fato, você absorve, sei lá, 30% do conteúdo que você consome, porque o resto não faz sentido. Uhum. Para as empresas, isso é bom também, porque se você, imagina só, você só trabalha com .NET, fechado em .NET, fechado em Java, você nunca ouviu falar em Node, você nunca ouviu falar em Rust, você nunca ouviu falar em nada diferente disso aí. Cara, você vai ter sempre uma visão muito, muito fechada, muito estrita, entendeu? Só vai ter um prego e um martelo. Vai ter um prego e um martelo. E hoje em dia, cara, é muito difícil você falar assim, por exemplo, o stack do Uber. Cara, qual que é o stack do Uber? Tem muita coisa lá dentro rodando, tem muita entendeu? coisa, né, cara? Então, exatamente. Pode ser as principais ali, é o que deu origem àquilo ali, mas o tempo todo aquilo ali deve estar mudando, deve estar trocando, deve estar chegando tecnologias novas. Porque, infelizmente, na nossa área, cara, não existe uma tecnologia que resolve tudo. Não tem. Entendeu? Então não tem como assim. Quer dizer, não é que não tem. Tem como, né? Vamos fazer tudo com .NET? Dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer tudo com .NET. Exato. Mas assim, compensa. Entendeu? Esse é o ponto, entendeu? Dependendo da aplicação que você está fazendo, cara, é um cenário. É igual banco de dados. Você usar relacional pra tudo? Não, talvez tenha um cenário que o NoSQL se destaca, talvez tenha igual AI, né? Melhor usar um Python em si do que apesar de eu poder fazer com ML.NET. Exatamente, você entendeu? Então assim, não faz sentido você fechar e você ficar olhando para um lado só. Porque existem muitas coisas a par disso, né? Exato. Existe um mundo à parte. Exato. E assim, a gente vê cada vez mais, né? Essas empresas assim, trazendo esses novos módulos em si, né? Esses novos serviços, abrindo para novas oportunidades, até mesmo porque não só de tecnologia, mas também de deixar esse time mais heterogêneo, porque eu preciso... a questão de contratação também, né, Balta? Agora, isso é um detalhe muito interessante, porque às vezes a gente começa a fazer uma salada de tecnologia dentro da empresa, isso também pode se perder. Então tem que ter uma certa estratégia, uma espinha dorsal ali, né? Assim, há muito tempo atrás a gente falava .NET é melhor que Java, Java é melhor que .NET e tal. Hoje a gente não chega nesse ponto, porque a gente sabe que a escolha disso está mais envolvida em outros pontos, né? Uhum. Mas quando a gente vem falando em termos de microserviço, entregas específicas do skill do time, quem vai fazer, como que isso vai operar, como isso vai ser distribuído, aí sim eu acho que é interessante a gente, mesmo que use uma tecnologia XPTO, eu posso optar por outra porque o resultado dela vai ser melhor. E aí é interessante, porque essa decisão também não parte somente do desenvolvedor, né, cara? Exatamente. E tem mais um agravante aí nessa situação nova, que é o seguinte, cara. Acho que com essa questão da bolha tech aí, e depois eu quero até deixar a pergunta aí, você acha que a bolha tech já estourou? Mas depois você responde. Pô, Balto, pergunta... questionamentos polêmicos. Mas assim, ó, eu acho que com essa... Eu tenho resposta. Com essa demanda tão alta por tecnologia aí, a gente visivelmente, cara, a gente tem uma invasão de low code aí, tá? De Power Apps e de muitos desses sistemas. Então a gente tem que começar a lidar com esses caras aí também. Sim. Né? Então a gente já tem mais um cara no mercado. Então você já tem mais um item na sua lista para pensar. .NET, Java, ou nem vou pôr a mão nesse front-end aqui. Eu já tenho uma API, eu vou conectar um Power Apps lá com a minha API. Ou precisa ser um apps aqui, eu não posso, pelo Teams, pelo Microsoft Teams, eu não posso criar um micro app dentro do Teams lá, que é um form que já imputa lá, ou que é o resultado de uma lista. Então, esse é um tipo de questionamento que hoje já é válido. Sim, você entendeu? bastante. Então já é mais um item na lista ali, na hora de pensar se vale a pena desenvolver, principalmente
pôr a mão em código, principalmente front-end, cara. Front-end tem uma stack infinita de tecnologias, né, cara? E depois precisa dar manutenção nisso. Cara, é difícil. Não, é difícil. E assim, isso daria um outro podcast, né, Valdo? Inclusive, a gente poderia envolver outras pessoas especialistas nisso, que seria bem interessante. Mas abriu outra coluna no mercado, né, cara, de low-code. Então, a gente vê pessoas de marketing fazendo aplicativos. Cara, que se for pensar, assim, você lembra do Axis? Lembro, Trabalhou com Axis. Sim. Axis era uma mão na roda, cara. Todo mundo queria Axis. Eu comecei a fazer muito formzinho no Axis, cara. Você fazia um form e mandava bala. E se for pensar, cara, vamos pensar assim, ó, você como desenvolvedor, tá? Eu vou te dar uma tela para fazer lá. Você vai falar assim, cara, eu vou fazer uma tela crude, disso. Não agrega valor nenhum às vezes, cara. Às vezes você vai perder o seu tempo, você vai trabalhar ali que nem um louco. Lógico que quando está começando precisa dessa experiência. Mas assim, você já tem um back-end na empresa, isso daí fala, isso daí deixa o usuário fazer lá, deixa ele que faz o Power App dele, o que ele quiser ali, e eu vou focar o quê? Em negócio, cara. Vou focar em criar APIs aqui, em fazer integração, em trabalhar no que de fato gera resultado aqui, entendeu? Perfeito. Eu vejo isso, Balta, como assim, sempre teve essa discussão, toda vez que a tecnologia vai evoluindo, sempre tem essa discussão no mercado. Vai tomar meu emprego. Vai tomar meu emprego. Nossa, isso aí vai me substituir. Na época que teve o DOS para as aplicações Windows Client, que era Delphi e VB6, VB5, 3, sei lá, alguma coisa. As pessoas falavam, nossa, eu posso fazer um botão ali no DOS, o cara ficava, sei lá, ele gastava um tempinho ali para fazer um botão que clicava com aquela sombrinha e tal. Muito menos usar mouse, usava tab e tal. E quando o cara mostrou ali, agora você vem aqui, clica nessa toolbox, você arrasta e vira um botão. Nossa senhora. Meu Deus. Não, aqui, ó, os dados vêm nessa grid aqui. Nossa, meu Deus. Cara, montava uma tela, o cara montava em, sei lá, 15 minutos. Você fala, não, perdeu o meu emprego. Pro computador, mas não é, cara. É assim, muda, né? A visão muda, o que você tem que trabalhar muda. Se a gente for olhar, por exemplo, eu tenho um exemplo disso. Cara, o Balta rodou, o back-office do Balta, que é tipo liberar acesso de aluno e várias coisas, né? Cara, faz um ano que a gente migrou, que a gente criou uma aplicação. Antes era tudo no Telegram. Telegram? Mas era um botzinho? Era um bot. Um botzinho. Era um botzinho do Telegram, que mandava a requisição para API. Só isso, cara. Um botzinho legal. Só isso. Então, tinha até uns comandos, tipo, abre alas, passa o facão. Tinha vários comandinhos, assim, que a gente fazia lá. E era um bot, cara. Simplesmente um bot. Porque, assim, não precisava ter uma interface, um negócio rodando, pagando, gastando no Azure, velho. Cara, perfeito. Já tinha uma API. O negócio funcionava, entendeu? E aí, esse é exatamente o ponto que nós estamos falando, pô. Às vezes o usuário tá lá dentro do Teams, cara. Ele já tá trabalhando dentro do Teams. Então ele tem que sair do Teams, abrir um Chrome, abrir uma outra aba. Fala, cara, ele não pode fazer isso direto no Teams, faz lá rápida, a entrega para ele lá dentro. O cara faz lá tudo por comando e tudo, né, cara? Então assim, a gente não pode, como desenvolvedor também, cara, a gente não pode ter a cabeça fechada. Pensa assim... Tô criando mais um problema. Exatamente, cara. Então assim, se aquilo pode ser feito daquela forma... e vai dar uma flexibilidade, beleza. O que importa é o core, né? O negócio que está por trás e beleza. A API a gente mantém, deixa tudo certo. Vou pegar o exemplo do relatório também, que é a mesma coisa. Hoje, Power BI. Cara, Power BI é uma plataforma hoje que é fora de série. Você já teve contato com Power BI, você sabe do que eu estou falando. Você cria drill down report, você tem importação de dados, você faz tudo dentro dele. Tudo dentro dele. E aí, assim, o que isso traz para a gente de modificação? Que a gente não precisa mais ficar fazendo esse relatório chato. Nossa, então, cara, o Power BI transformou o mercado. Cara, exatamente. Cara, quantos relatórios você não passou horas com o cara de negócio? Eu tinha dia que eu ia pro trabalho, que eu tinha que fazer relatório, que eu queria chorar. Porque é muito negócio, cara. Nossa. Muito. Daí o cara começava a me explicar, bem ainda. Cara, como que fazia. Não funcionava bem ainda. Não, e as queries, né? Você tinha que trazer a query, você tinha que fazer aquelas queries para rodar no banco de uma forma otimizada. E daí o dado tava aqui, a informação tava lá. Eu lembro que dava vontade de chorar, cara. Dava vontade de chorar, porque assim, você sentava do lado do cara de negócio, o cara começava a explicar para você, aí chegava assim, 2 horas depois, você não tinha entendido nada, porque é um negócio completamente diferente, o cara já tinha perdido a paciência, porque ele falava, cara, tem que explicar para esse cara fazer. Aí, não tem como eu fazer, aí a gente tinha alguns relatórios lá, algumas ferramentas que dava suporte tipo drill down, Telerik Reports, algumas outras coisas. Mas hoje, cara, você joga o Power BI na mão do cara lá, você fala assim, você tem acesso à fonte de dados? Tem, então beleza. Se você trabalha a fonte de dados, dá pra ele. Exatamente. Agora tem um mega trabalho na fonte de dados, né, cara? Não, e aí essa parte inteligente. Exatamente, né? Aí é um trabalho, mas é um trabalho assim que
não é codar, né, cara? O cara pode fazer ali, ele pode tocar de uma forma e que desengarrafa a gente para fazer outras coisas também, né? Então você começa a ter mais tempo, por exemplo, para pensar mais em solução, mais em arquitetura, mais em integração, né? Que é o que vale a pena. Ótimo. E assim, Balta, essa parte do low code em si, né? E essa evolução de tecnologia sempre vai ser pauta de discussão, né? E eu costumo dizer que todas as coisas que são triviais, elas vão ser cada vez mais automatizadas para que você faça ela em just in time, por exemplo. Pô, antes eu demorava para fazer um botão, cliquei, arrastei, tem um botão. Sim. Né? Ou, lógico que hoje evoluiu para várias coisas. Os frameworks é para isso. Low code, no code é para isso, porque eu posso ter pessoas que estão lá na ponta em trabalho operacional. Pô, esses caras estão aqui, eles já podem resolver igual esse negócio do bot. E às vezes você vê que a gente dá uma solução para ele, eu faço mais um sistema, mais um login, mais uma coisa para deixar mais lento, mais burocrático o trabalho dele, sendo que ele poderia fazer um Power BI ali e entregar. E aí você vai pensar assim, mas é a área de desenvolvimento, não sei o que. Cara, todas as áreas são assim. Todas as áreas. O que aconteceu? Por que o Instagram ficou tão popular, o app do Instagram? Você lembra dos filtros do Instagram? As fotos ficavam bonitas. Então, assim, o cara, às vezes, ele quer tirar uma foto boa. E ele entende, eu gosto de fotografia, e eu entendo que pra você tirar uma foto realmente boa, você precisa colocar uma câmera boa, com uma profundidade de campo, com uma coloração boa, com uma iluminação boa. Só que, às vezes, cara, você quer sacar o celular do bolso, tirar uma foto, mas você quer que ela fique bonita. Então, isso evoluiu dessa forma. Instagram popularizou porque tinha muito filtro, muita coisa legal. Ele popularizou os filtros popularizou os filtros, né? Que trazia da... Não lembro o nome lá, mas ele trazia bastante filtro que era legal. Aí, se você olhar por esse lado, design, tá? Eu entendo a importância do design também. E eu entendo que, às vezes, você quer um design system. Você quer um negócio muito mais customizado, com paleta de cores, com todas as coisas, igual a gente tá passando pelo processo aqui no Build, né? Fazer um negócio de marca e tal. Só que, às vezes, cara, você quer criar um post na rede social, que é rapidão. E aí hoje você tem ferramentas que assim, você vai lá, ele já te dá templates, você altera o template e tem um post para rede social. Você entende essa diferença? Sim. Então assim, tem os dois cenários. O desenvolvimento também. Sim. Tem coisas que você olha para você vai desenvolver um software, você fala assim, cara, isso aqui faz parte da estratégia da empresa a longo prazo. Beleza, cara, vamos criar uma API, vamos deixar esse negócio de uma forma legal já, integrado, já vai fazer dessa forma, da forma mais correta possível. Tem outras coisas, cara, que você fala assim, o usuário está enchendo o saco porque ele quer fazer X, Y, Z e não tem nem budget de fazer isso, o gerente dele não quer pagar, o processo dele é totalmente manual, eu só quero automatizar isso. Cara, entrega o Power Apps para ele. Sabores. Exatamente. E o que vai diferir isso, né? O que vai trazer toda essa vamos dizer, decisão de que se eu vou usar isso ou aquilo e tal. Ou a minha empresa é grande, minha empresa tem, sei lá, 300 funcionários. Eu preciso de low code, eu tenho um time aqui de 200 funcionários. Então, assim, eu tenho que olhar o que é entrega para cada lado. O cara do comercial, o cara que está lá na ponta, na venda, às vezes, para ele ter acesso a isso, é muito mais árduo do que isso entrar para a linha de produção, ele esperar e tal. Você vai automatizar isso mais rápido. O pessoal aí são termos de entrega, né, cara? Por exemplo, eu não consigo ver uma aplicação complexa que conecta e faz bastante coisa, com low code e no code. Não vai rolar, porque ele vai ter um teto ali de... Talvez ela pode até fazer, mas a experiência e talvez a evolução daquilo não vai compensar. Você veria o Nubank sendo feito com low code? Não. O app? Exatamente. Você precisa fornecer uma experiência legal para o usuário. Você veria o Nubank, por exemplo, sem uma equipe de design por trás? Exatamente não. Você entendeu? Exatamente não. Não dá para ir lá no Canvas e fazer Não dá, porque a entrega é diferente. O tratamento é diferente. E essa parte, né, de como a aplicação vai responder às interações do usuário, eu não tenho essa preocupação quando eu vou fazer uma coisa low code, no code. Eu quero imputar as coisas, eu quero pegar o cara lá na balança, na hora que ele está testando as coisas lá no campo, por exemplo. Eu quero fazer isso de uma forma rápida para eu poder trazer isso para o pessoal trabalhar isso no Excel, por exemplo. E depois fazer lá no Power BI. Às vezes essas coisas eu não preciso trazer para a linha de produção, porque isso acaba sendo trivial de uma forma rápida, né? Para eu poder gerar recurso para minha área de negócios na ponta, né, cara? E a área de tecnologia, ela tá evoluindo de forma, Balta, que a gente tá exigindo mais deles de coisas que a gente realmente precisa desse trabalho.
Então não vou pedir você fazer telinha, não vou pedir para você fazer coisas triviais. São coisas triviais, são coisas que eu tenho rápido. Então às vezes você vê o cara, eu não preciso daqui um dia, a gente não vai precisar mais. Igual a questão do Copilot, né, do GitHub. Mas que vai codificar junto também. Sim, cara. A mesma discussão teve com o ReSharper, cara. Sim. E aí vai evoluir isso. Olha, para as coisas triviais que você faz no seu trabalho hoje, pode saber que daqui um dia você não vai fazer mais. Agora, existem operações, existem coisas do seu trabalho que não tem como se substituir. O que você ganha é pelo seu tutano, pelo seu neurônio que você consegue colocar aí, você consegue falar as decisões, os experimentos. Que é o core de todo esse papo aqui. Que é todo o insumo, que é o néctar aqui, né, Walter? Cara, e assim, é igual o lance do Copilot, foi o que eu comentei com o pessoal também. Assim, ele vai te dizer uma sugestão de código para um determinado problema, mas o que tem que ser feito é você que tem que falar. Entendeu? Você fala assim, não tem como, Walter? Eu quero. Walter. Você fala assim, eu quero escrever. Agora notícia ruim demais, Walter. Você fala assim, eu quero escrever esse texto no disco. Não, Walter. Ele vai te dar o código ali do system. Mas ele não vai escrever a aplicação sozinha para mim, Walter? Eu não vou poder falar. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você pode dizer o que ele faz, o lado ruim é que você pode dizer o que ele faz. Se você dizer errado. Tem até algumas coisas assim. Tem uma interação de IA para Figma, bem interessante também. Fantástico. Você viu essa? Cara, que é derivada daquela GPT-3 lá. Pô, cara, GPT-3 animal, cara. Então, assim... GTP3. GPT-3. Me corrijam aí, galera. Nós estamos mobrais aqui. Mas isso, porra, isso é muito legal, né, cara? Mas assim, aí, novamente, eu posso chegar e olhar, não vai precisar de designer UX, mas, não fala um negócio desse, cara. Não faz sentido, entendeu? Eu sempre olho as coisas pelo lado positivo. E aí, você assim, você é um fracassado, você sempre vai olhar. Ai, meu Deus, já tá fazendo... Não, meu amigão, você tá rolando pra cima, velho. Você tem agora mais um turbo propulsante pro seu trabalho. Se você é um cara sagaz, que já domina isso, e você tem isso no recurso ainda, meu amigo, você tá tendo um turbo aí no seu carro. Exatamente, cara. Assim... E eu não olho isso, tipo, ai, meu Deus. Eu também não olho. Assim, sempre que aparece algo novo, acho que a gente tem que olhar e ver assim, cara, o que isso me beneficia, entendeu? Acho que lutar contra isso é algo que não vale a pena, entendeu? Não vale a pena você lutar para não implementar, para isso não acontecer, até porque já está acontecendo. Falaram também, eu postei um vídeo sobre isso e comentaram sobre... Falaram, não, agora o que vai acontecer é simples, a gente vai ganhar menos. Assim, não necessariamente, cara. Eu acho que assim, é mais espaço no mercado. Defina ganhar menos, né? Exatamente. É mais concorrência no mercado? Então, assim, a pessoa que ela só cria tela, que ela trabalha em algo mais simples... Com certeza, esse cara vai ser limado. Mas agora, assim, pensa que também tem o outro lado, né? Também tem o lado, assim, que você tendo mais... Trabalhando em entregas que fazem mais sentido para a empresa... Você consegue mostrar mais trabalho, mais valor, né? Perfeito, então, assim, antes você trabalhava na telinha do menu do sistema. Hoje você trabalha na tela de pedidos, que usam 100% ali. Cara, não podem funcionar sem você. Você tem que estar, full time ali, entendeu? Então, é sempre a contrapartida, né, cara? Não, perfeito. Sempre olhar isso, questionar isso. O que eu falei é legal. Sempre questione o que você está fazendo, se aquilo é algo que está... gerando valor, não só para a empresa, mas para você também, cara. Tem que ter um propósito ali. Isso tá te desafiando e você tá conseguindo evoluir o seu potencial, né, como de profissional, como desenvolvedor, como um UX designer, como product owner, naquilo que você tá fazendo, ou você só tá batendo o cartão? Eu tô só batendo o cartão, aí eu tô fazendo... Aí, se você tá só batendo o cartão, pode ser que ele vai ser substituído mesmo, Walter. Mas aí não, se você realmente está envolvido em gerar valor para isso tudo, você é uma peça fundamental em todo o processo de desenvolvimento. E essa é a jogada. E essa é a jogada que a gente tem que olhar, Walter, além do code, além do ponto e vírgula. Entendeu? Concordo, cara. Eu queria te fazer uma outra pergunta agora. Eita! Que essa é um pouco mais complexa, talvez. Cara, a gente tem olhado para o mercado e tem visto que, principalmente lá fora, né, as grandes startups ali, né, as empresas de tecnologia que estavam sendo muito impulsionadas, que estavam injetando muito dinheiro nessas techs aí, né, nessas empresas técnicas,
eles já começaram a dar uma diminuída nisso, né? Então, muitas delas não tiveram retorno esperado pelo pessoal, e a gente já começa a ver uma diminuição nisso. Tipo, Uber fechando com prejuízo, Netflix perdendo milhões de assinantes, etc. Você acha que a bolha dev estourou? Você acha que a bolha dev... Aqui no Brasil também teve, né? Quinto Andar aí, teve várias outras empresas que fizeram enxugamento, enxugou aí o corpo técnico e tal. Cara, eu não sei, assim, existe até algumas estratégias de mercado que a gente não entende, né? Esses caras estão muito grandes, existe um movimento aí até mesmo para poder... Talvez é um pouco polêmico isso de eu falar, pode ser algumas estratégias até mesmo para eu falar, olha, não tá tão assim. Eu não sei quem estão na ponta. Esses grandes, esses big techs, esses grandes, eles conseguem fazer um movimento para enxugar e através até mesmo de direcionar as entregas deles e mostrar para o mercado, olha só, não está tão assim do jeito que vocês estão fazendo. De fato, a demanda, eu acho que ela vai durar aí uns 10, 15 anos, cara, sendo bem real. Mas como que você chegou nisso? Vendo todas as outras operações de como elas estão fazendo. A tendência do mercado, lógico que a gente está passando mundialmente por um momento de crise mundial em si, né? Depois de pós-Covid, questão de investimentos e tudo mais, e isso acaba refletindo, mas por outro lado, acaba refletindo de que essa economia ela vai ter que dar uma retomada. E nessa retomada tem muito investimento tecnológico. Me questionaram um tempo atrás... Porque eu tenho clientes na área de construção civil. E exatamente falou, isso aí aconteceu na construção civil. Há muito tempo atrás, engenheiro civil era o cara que fazia tudo, era a profissão do futuro e começou a explodir cara de engenheiro civil e esses caras ganhavam de... Tipo assim, engenheiro civil era tipo o engenheiro de software hoje. Isso aconteceu lá, vai acontecer a mesma coisa aqui. Essa bolha vai estourar. No geral também, cara, se a gente olhar para esse cenário, é totalmente diferente. Porque o engenheiro civil ele estava no pilar da engenharia civil. O engenheiro de software está em qual pilar? Em todos. Em todos. Na área de varejo, na área de construção civil, na área da saúde, na área de tudo. Automobilismo, e está em tudo. Então, ele está até no agro. Então, assim, hoje eu preciso de software para tudo. A tendência, olhando hoje, é exponencializar isso porque as demandas vão crescer. Agora, um detalhe cada vez mais eu vou precisar de pessoas mais bem capacitadas, mais bem instruídas, e não somente isso, eu preciso de pessoas que saibam trabalhar. E não é aquele discursinho de RH, você sabe trabalhar em time? Não, é pessoas que sabem fazer tudo isso aqui que a gente está falando. Né? Então não adianta eu saber meu bit byte, meu compilar e meu deployment ali, meu microserviço, meu DevOps, sendo que eu não sei gerar entrega e conectar isso com as outras pontas. Então, olhando no geral, pode ser que eu contratei muitas pessoas nessa evolução e essas pessoas não deram resultado perante as coisas que eu quero. Aconteceu e está acontecendo. E ainda vai acontecer alguns desligamentos aí nos próximos meses, cara, porque necessariamente, cara, existem coisas que acontecem antes de você colocar o seu primeiro ponto e vírgula ali no código e de você iniciar um projeto, que é a negociação, que é a entrega, que é o investimento, que existe uma conversa além daquilo, porque temos um problema, preciso fazer tal coisa e isso tem que estar funcionando. E isso muda, rotaciona muito. Então, é o que eu falo, ninguém precisa de software, todo mundo precisa automatizar ou gerenciar ou entregar alguma coisa, e para isso que existe o software. Então, se essas demissões estão vindo através disso, possivelmente ela está envolvida com alguma dessas coisas que o business ele foi transacionado para uma outra área, uma outra coisa, e aí já não é coisa de tecnologia, é coisas lá atrás, porque realmente são coisas que estão tendo movimentações no mercado. E pode ser também que nessa levada a gente abriu oportunidades e pelo movimento a gente contratou pessoas que não estavam tão capazes. Mas falar que eu não tenho ainda possibilidades e que essa bolha vai estourar, ela vai estourar na mão das pessoas que não estão capazes e não vão aguentar o rojão, mano. Não vão aguentar o rojão. E isso eu tô vendo. O que acontece? Cara, ontem eu tava vendo a Gláucia, acho que no Twitter, cara. Gláucia, abraço pra você.
ela postou lá uma vaga, acho que inclusive é a empresa do Ryan Santos, que é a QIFI, se não me engano, R$45 mil para um cara de Node.js. Eu vi, cara. 43K. 43K. Pô, e é uma área internacional para divulgar e tal. Imagina um cara olhar isso e falar, pô, vou fazer um negócio. Beleza. E assim, e isso não é uma questão de bolha. Possivelmente esse cara, eles vão fazer um vínculo para esse cara realmente vai valer 43K. Sim, e vale, mano. Porque perante a posição e o que ele vai fazer e o resultado que ele vai gerar, vai valer. Agora, o que eu não posso é trazer isso para uma visão e todas as pessoas, inclusive a gente falou aqui no último episódio de pessoas que estão migrando e transacionando diária, né? Para vir para a área de tecnologia, para falar, pô, vou entrar lá, Balta, e vou ganhar 30 conto, 40 conto, 20 conto e tal, etc. Tem, beleza, mas o que acontece? Pode ser que você até entre. Pode ser que você ganhava R$2 mil lá como outra profissão e você vem para a área de tecnologia e vai ganhar 6 mil. Vai acontecer. Mas pode ser que você não aguente o rojão, mano. O que é o rojão, Balta? É evolução de tecnologia, é você estar pronto para estudar esse negócio, entender o supra-sumo disso, os entranhos da tecnologia, é fazer essa conversa que nós estamos falando aqui de como essas peças se encaixam, é você evoluir todo o processo, né, para você conseguir gerar valor dentro da sua profissão do que você faz, e não é simples, cara. Não é simples. E aí aquela coisa que a gente fala, pô, todo mundo agora quer ser desenvolvedor, ótimo, eu acho que tem que ter essa virada. Eu gostaria muito que tivessem boas pessoas, mas, cara, você deve ter essa visão também. E isso não é arrogante a forma que eu tô, apesar de parecer, mas a gente conversa com muita gente, principalmente na seleção. A gente abre um processo, cara, cai muita gente. Mas, cara, o nível é muito baixo. Então eu tenho que saber em qual slot eu tô entrando. Poxa, se eu não sei nada, então beleza, fala que você não sabe nada, mas quer aprender, mas curta esse processo até você chegar lá. O que está acontecendo é pessoas que não têm tanta capacidade e já são sêniors. E aí, cara, qual que é a posição que você tem sênior? Quando essa bolha estourar, esse vai ser o primeiro cara que vai ser estourado numa empresa dessa. Por quê? Não aguentou o rojão, mano. E aí isso vai acontecer, Balta. O que você acha, cara? Não, eu acho que sim, cara. Eu acho que é a mesma coisa assim de... Quanto ganhou um astronauta? Você é astronauta. Tem nem ideia, então. Cara. Então você é astronauta, entendeu? Mas aí você fala, nossa, mas pra chegar a ser um astronauta, cara, precisa de muita bagagem, muito estudo. E pra qualquer profissão que você for perguntar, tem um estudo, cara. Se for pegar o pessoal ali, educação física, por exemplo. Como chama aquele cara que faz vários podcasts na Paulo Musi? Ele é fala bem... Não, conheço esse cara. Esse cara é bom. Ele é médico e esse cara é bom. Se perguntar pra ele assim, são 10, 20 anos estudando, qualquer um que você for perguntar, né, profissional assim, vai ter essa visão. Outras áreas também tem isso? Tem. Marketing, tá mesma situação que a nossa. Seja copywriter, seja especialista em marketing, direto da sua casa, apenas com o seu celular, você entendeu? Daí, obviamente, né, cara, é muito, muito mercado, mas é muita coisa para você destrinchar ali por baixo dos panos, né? Não é uma coisa, não é de fato algo simples. Agora, sim, o que é a bolha? Muita empresa com dinheiro em caixa para fazer as coisas acontecerem. Então, isso gera muita oportunidade. Então, assim, beleza, vamos pegar um projeto aqui, projeto que eu pensaria em fazer 2 vezes, hoje eu não vou pensar. Tem dinheiro em caixa, eu vou pegar esse projeto e vou executar. Putz, fomos lá, tentamos recrutar, não conseguimos. Põe 10 pau. Ô, louco, 10 pau. Pode pôr 10 pau. Tem dinheiro em caixa? Põe aí 10k cada um aí pra contratar e beleza, manda bala. Joia. Agora o que acontece? Quando, daqui, sei lá, X anos, essa empresa ela tem que retornar, tem que ter um retorno financeiro, senão as pessoas vão parar de investir nela, né? O que, obviamente, não tem acontecido em N casos aí. Aí começa a não ter dinheiro. Daí o que começa a acontecer com esse projeto? Vai começar a enxugar o projeto. Exatamente, cara. Vamos falar assim, cara, tá bom, a gente tem uma equipe de 20, 30 pessoas. Não precisamos de 20, 30 pessoas. Precisamos de 10. Então vai cortar 50% do time. Quem que vai ficar? Quem que vai embora? Opa. Então aí começam a pesar as coisas na balança. Por que isso é bom e isso é ruim, tá? Quem fica, obviamente, tem a valorização, tem o mérito ali de quem ficou. Só que tem muita gente que veio para a área, né, achando que ia ser tipo, algo fácil, que ia ter X meses, estudar, ter uma receita de bolo, coisa que não existe.
da nossa área, muitas pessoas vieram para a área e agora começa a ter um choque de realidade, né, cara? Começa a chegar ali e falar assim, eu posso perder meu emprego. Eu larguei a minha profissão que eu tinha antiga para vir para essa, porque essa ganha mais, que essa é o futuro. Só que, e agora? Agora eu corro o risco de perder meu emprego, então eu meio que tenho que aprender isso aqui, eu tenho que me virar. Mas eu nem sei se era isso que eu gostava mesmo, eu nem sei se eu tenho aptidão para fazer isso, né? Então começa a ter esse tipo de questionamento, né? Começa a ter esse tipo de situação na área. Então, por esse lado, é um lado muito ruim. Agora, assim, dizer também que vai estourar num futuro próximo, assim, eu não acredito que seja num futuro próximo, eu acredito que não vai durar para sempre. É impossível quase disso acontecer. Por mais que a gente porque vai nascendo pessoas, né? Exatamente, né? Mas assim, hoje tem um déficit, a gente vai formar pessoas e vai chegar uma hora assim que vamos ter pessoas no mercado formadas, não tanto quanto precisava, mas isso vai gradualmente subindo, gradualmente e vai chegar uma hora que não vai ter tanta bolha assim, né? Mas agora assim, tipo, mês que vem que vai acontecer isso? Acho que não. Acho que quem chegou no mercado agora, né, quem está chegando aí ainda tem uma oportunidade de olhar, principalmente se gosta da área, né? Falar assim, cara, eu me identifico com isso que eu estou fazendo, eu gosto. Cara, tá fazendo isso só porque te falaram que vai dar... Cara, nada dá dinheiro, assim. Você sempre vai ter uma dor de cabeça, e umas dor de cabeça na TI, cara. Você falou de segurar o rojão. Cara, umas dor de cabeça absurda. Né? Você sabe, você já trabalhou com projeto, cara. Pega projeto, eu pegava projeto, daí trabalhava com o time da Índia. Aí você fica de plantão, daí 2 da manhã você tá lá de boa, toca o telefoninho. Aí você vai lá ter que atender 2 da manhã para resolver chamado, resolver problema que tá parado o link, tá parado não sei o quê. Aí não é problema de desenvolvimento, você tem que acionar outras pessoas. Cara, você basicamente trabalha resolvendo problemas. Concorda? Sim. Só que assim, resolver problema, cara, ele exige muito de você. Né? Não sei se já parou para pensar isso, mas, cara, as fases mais tranquilas que eu já passei, assim, é quando eu era mandado. É quando eu não precisava mandar. Que era muito fácil. Chegava assim, falava assim, faz uma página XPTO. Beleza, tá tranquilo. Trabalhava com desenvolvimento, fazia website, web app, .NET começando, fazia isso, era mandado. Aí quando inverte, quando fala assim, cara, você é o responsável pelo sistema. Cara, trabalhou com sistema já arduaneiro e coisa assim. Trabalhei já num sistema que era assim, despacho, né, de navio, carga, não só navio, mas em outras coisas. Balta, o navio tá parado no porto. Defina desespero. Era isso, cara. Daí, assim, o que é? Não sei. O navio tá parado lá. Aí, cara, você tem que começar a entrar em contato com a galera, você tem que começar a resolver problema, assim, e no final, sabe o que era? Um caractere especial no XML, que não tava deixando emitir a nota. O que você programou? Nada. Entendeu? Só que assim, todo esse rolê foi porque estava dando um erro na importação do arquivo, o cara não conseguia emitir a nota, não conseguia tirar o navio do porto, aí, tem que tirar, tem que fazer acontecer. E, cara, você tem todo esse trabalho, você tem toda essa movimentação para resolver problema no final. Sim. Entendeu? E isso, obviamente, esgota bastante. Esgota. Né, e aí, como é que eu falo? Cara, como é que não esgota? Todo trabalho esgota, todo trabalho às vezes tem um burnout, eu tô trabalhando demais e tal. Quando eu tive meu primeiro emprego como desenvolvedor, cara, eu falei aqui acho que outras vezes também, eu nem imaginei que um dia eu ia ganhar dinheiro, né, trabalhando com o que eu tava fazendo na época. 99, cara. Trabalhando com internet, desenvolvendo pra internet. Mas 99. Você é remunerado? Eu falei, nossa, cara, eu vou ganhar porque eu divertia com aquilo, cara. Eu fazia já de graça em casa. Eu ficava codificando. Eu pegava uma página e começava a simular outra página ali. E eu falo isso hoje, cara. Se você olhar a programação por si só e às vezes como uma coisa que eu quero só executar das 8 às 18, vai se tornar chato, cara. E vai te dar um cansaço. Esse cenário que você acabou de falar, ele vai te dar um cansaço. Agora, se você se diverte com isso, se você tem uma satisfação de trabalhar com isso, cara, isso se torna um desafio, isso se torna interessante. Depois que você resolver, isso vai te dar uma satisfação. Isso vai fazer parte do seu propósito de vida. Então, é o ponto que eu tô querendo dizer, né, Balta? Por exemplo, se eu não gosto disso, se eu vou trabalhar nisso só para querer ganhar meu dinheirinho legal, cara, isso vai te frustrar. E aí esse é o ponto que eu tô querendo falar, de não aguentar o rojão. Porque se ele não diverte, se ele não tem aquilo como... Ele não se identificou com aquilo, ele foi para aquilo por causa de um outro movimento... Ele vai estourar, ele vai espirrar, né, para fora. E aí eu falo isso me colocando em pontos. Poxa, eu formei ciência da computação, de lá para cá eu encontrei com algumas pessoas da época que eu formei, vários
não estão na área de programação, de tecnologia. Por quê? Espirraram. Entraram no curso de ciência da computação porque falava que é a profissão do futuro. Né? Isso em no ano 2001. Tô velho, hein, cara? Tá. 1974. E é uma coisa mais moderna que tinha na época, era o Windows 95, Windows 2000 ali, eu acho, e internet de escada, mano. Eu vou falar que era coisa do futuro. Né? Então hoje a gente consegue ver isso, mas, sim, por exemplo, não tem como. Por exemplo, nós estávamos falando de Blazor, ou eu estava vendo sobre a Head of Time, acho que é legal a gente falar sobre isso. Eu não vou ter o mínimo saco de falar ou entender sobre isso se eu não acho isso interessante. Eu vou falar, não, eu só sei que isso funciona assim, faz assim que ajuda. Não, beleza, eu quero sextou, eu quero ir por agora pescar. Não tem nada contra se você gosta de pescar, se você gosta de sextar, eu acho que você tem que ter uma vida mesmo, mas programação, cara, você pode ver que os caras bons ali e tal. Qualquer profissão, cara. E eu vou dizer que faz parte do lifestyle do cara. Exatamente, cara. É igual quando você vai, tipo assim, praticar qualquer arte marcial. Né? A primeira coisa que te falam é assim, cara, tô indo lá fazer jiu-jitsu pra emagrecer. Fala, cara, tá errado? Não tá, mas assim, pô, é um estilo de vida, é uma filosofia diferente, entendeu? Você tem que equilibrar um monte de coisa. Então, é uma mudança, né? É uma mudança. Cara, o trabalho também, eu também encaro assim. Eu também sempre tive uma perspectiva assim de que isso era parte, era coisa que eu gostava de fazer. Então, hoje, por exemplo, eu tenho que me policiar para não trabalhar demais. Essa semana, por exemplo, teve uns dias aí que eu tava até 9 da noite, sentado na frente do PC. Isso aí nós pode falar em outro ponto, isso é interessante. Porque, assim, realmente, né, cara, mas você gosta de fazer aquilo, né? Então, assim, eu pego, às vezes, tem dia que eu tenho que resolver tanta coisa de empresa, você deve ser assim também, né? Você tem as coisas da .com para resolver. Mas, cara, tem dia que tem tanta coisa do Balta para resolver, que chega no fim do dia eu quero programar. Você acredita? Assim, tipo, hoje eu gravei, eu fiz as gravações, editei vídeo, aí depois eu vi... exatamente, cara. Daí, daí eu falei com o escritório de contabilidade para resolver não sei o quê, daí eu vi não sei o quê do projeto de consultoria de cliente, agora para relaxar, eu vou abrir o Visual Studio aqui, eu vou brincar com essa parada aqui. Vou brincar com essa parada que eu já queria fazer, cara. Pô, legal demais, cara. Eu acho legal. E eu acho que existe isso faz parte do propósito, faz parte do seu lifestyle de vida, né, cara? Eu acho que isso acaba fazendo sentido no final do dia, no final do mês, e você fala, pô, cara, eu trabalho com um negócio muito bacana, cara, e ainda recebo por isso, poxa, né? Então, podia fazer de graça. A gente pode estar falando com um negócio muito piegas aqui. Eles estão falando isso, porque e tal. Não é fácil para ninguém, mas você tem que achar. O Marcelo D2 falava que a gente está em busca da batida perfeita, né, velho? Então, você tem que achar sua batida perfeita. Às vezes você não pode ser um bom programador, mas você pode ser um ótimo product owner. Às vezes você não é um bom programador, nem um product owner, mas você pode ser um bom QA. E aí você tem que achar a posição onde você vai se sentir agradável, útil, isso vai fazer parte do seu propósito, você vai se sentir, vai ter uma satisfação com isso, né, Balta? E você vai falar, poxa, cara, eu consigo agregar isso pro meu trabalho para muita gente. E isso você vai fazer, é isso, né, Balta? Nós estamos aqui hoje gravando e, cara, assim, quantos outros trabalhos a gente fez, né? Que a gente fala de comunidade, palestra, eventos, workshops e tal. A gente ganhou R$0, né? E aí, muitas vezes eu vi pessoas falando para mim, você é um burro, porque a Microsoft tá ficando milionária e você tá trabalhando de graça para ela. Na época, eu era muito novo, Cara, eu sou burro mesmo. Mas hoje você vê que... Né, cara, existe um valor agregado que é impagável. Exatamente. Nem mesmo se você quiser ir na loja ou comprar isso, não compra. Compra. Entendeu? Assim, o networking, tudo que a gente fez, né, cara? Eu também, assim, participei de vários community zones que tinham um bom aporte da Microsoft, era um baita do evento legal, mas assim, você tinha que vir para São Paulo para participar. Aí você tem que tirar do bolso, né? Você não tem isso daí. Até quando a gente vai pro Summit... Eu tinha que sair lá de Goiânia, velho. Lá de Goiânia, né, cara? Quando a gente vai pro Summit, por exemplo, tem hotel, tem as coisas, mas você tem o custo da passagem, todas as coisas. Só que, cara, você vai encarar isso como um custo. Não entendeu? dá. Aí, entendeu? Então, acho que quando começa por aí, é complicado. Eu já fui, assim... Eu já tava em empresa trabalhando e eu fui pro TechEd por conta. Entendeu? Paguei do meu bolso, viagem, paguei... Nossa, inúmeras vezes eu paguei, cara. Inúmeras. Que era um evento sensacional da Microsoft, pra quem tá assistindo aí, né? Primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu vim de ônibus, cara. Então... Tinha dinheiro pra comprar um salgadinho na esquina.
Mas assim, por que era... Você entende que vale a pena, né, cara? Você fala assim, é legal porque você conhecia a galera, daí você fala, nossa, vai estar toda a turma lá e vira um negócio legal, né? Quem tá na comunidade aí sabe do que eu tô falando, né? Porque faz parte do investimento em si, né, cara? De você fazer parte desse background. E eu acho esse papo legal, que tá estendendo legal, Balta, porque o que nós estamos falando nada mais é do que todo esse background. Nós estávamos falando lá do skill do desenvolvedor, aí nós veio falando sobre a questão do trabalho dele, o que ele ia fazer, e aí nós estamos chegando nessa parte da comunidade. E, cara, isso faz parte do lifestyle do cara. Você vai ver que, você vê assim, poxa, o cara tá ali, ele vai no shopping, ele vai com a camiseta dele ali do Aspinet. Porque faz parte da... Ele sente legal com aquilo. E, assim, não tô falando pra você só usar camisa do .NET, né? Os caras falaram uma vez, não, você tem que tatuar Microsoft e .NET aqui no só não chega tanto assim, não. Mas ir no evento, cara, e conversar com outras pessoas e trocar experiência e você se identificar, nada mais que se identificar. Fala, nossa, cara, o que o cara tá fazendo aí é a mesma coisa que eu faço ali, pô, que legal e tal. E você vê que você não tá tão fora assim. Sim. Né? E eu acho que você vai crescendo. E esse dia eu tive uma reflexão muito interessante, cara. Eu vou fazer meus exercícios aí, né, cara? E é uma hora que eu tenho um flush no mental, sabe? Nossa, eu preciso dar uma disparada. E eu tenho várias visões loucas, cara. E aí, cara, eu tive esse insight, essa reflexão, na verdade. Cara, esses anos todos, conhecer todas essas pessoas do programa MVP, da Microsoft, as pessoas dos eventos, cara... Eu acho que eu não teria tanta transformação se eu não tivesse tido contato com essas pessoas, sabe? Uhum. Então, não é que você é mais inteligente que o outro, é porque você quebrou mais fronteira. E isso dá para fazer um outro podcast sobre isso. É igual você ir para os Estados Unidos. Você que nunca foi para os Estados Unidos, você pode olhar para um cara que foi para os Estados Unidos e falar, nossa, que loucura. Deve ser de uma loucura. Para mim, e vir para São Paulo era igual ir para os Estados Unidos antes. E depois também. Que eu vim para São Paulo, ir para os Estados Unidos era uma coisa que ir para Marte. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu queria a primeira vez ir nos Estados Unidos e pedir um McDonald's falando inglês. Esse era meu sonho, cara. E o mais louco diz que quando você começa a quebrar a fronteira, você vê que não existe essa fronteira. Primeira vez que a gente estava numa sala no Summit, eu não lembro exatamente qual era, acho que até o Thiago Custódio estava comigo, e a gente estava numa sessão, cara, que tinha um italiano, tinha um francês, tinha um japonês, um chinês, e nós estávamos falando a mesma coisa que a gente fala aqui no Brasil, cara. Eu falo, caraca, mano, tipo, que loucura, né? Essa fronteira que a gente tem, né? Igual aqui no Brasil a gente tem. Eu sou de Goiânia e eu cresci e minha formação profissional partiu de lá, mas depois eu acabei rodando muito, né? E comecei a usar o suprassumo da internet para isso desde sempre e tal, e essas coisas acabaram me evoluindo. Mas não me define eu morar em Goiânia ou morar no interior de algum lugar para um cara que está aqui em São Paulo. Por exemplo, hoje eu tenho casa aqui em São Paulo, eu tenho casa em Goiânia. Não difere em nada, cara. Não difere em nada. Até mesmo da posição profissional e nem mesmo em termos de negócios, cara. Porque a localização onde você está hoje pouco importa. E eu falo isso com toda a propriedade, porque eu já tenho alguns anos experimentando isso, na veia. Né? Na veia, inclusive. Acho que o Elon Musk discorda. E assim, esse aí é um negócio que dá para falar além, né? Mas o Elon Musk, eu acho que ele tem estratégias além do que a gente pode imaginar para ele falar isso. Mas, enfim, agora eu me cortei. Você falou que você tem a casa tanto lá quanto aqui, não difere em nada. Principalmente se você trabalha remoto. Exato, porque assim, você não pode diferir uma pessoa da onde ela está trabalhando, né? Eu não sei se eu falei aqui, mas tem uma pessoa que trabalha com a gente na .com, ele mora no interior do Acre. Caramba, cara, longe. Que dia que esse cara ia trabalhar comigo? O potencial dele é até melhor de uma pessoa que a gente entrevistou que mora aqui em São Paulo. Então não faz diferença. Eu não estou olhando regionalidade, eu não estou olhando de onde ele é. E quando a gente contratou ele, a gente apostou nele, mas ele cresceu demais com a gente. Agora é mérito dele. Né? Igual... Tinha um da Venezuela lá também, que a gente bateu um papo, foi? Sim.
E assim, agora no mercado ainda existe algumas coisas, empresa de São Paulo, empresa tal, existem algumas coisas dessa regionalidade, mas isso vem quebrando fronteiras. Em termos profissionais, e vendo pandemia agora, isso ficou mais evidente, né? Que essa interiorização, tem muita gente do interior do Brasil, profissionais, desenvolvedores, cara, os caras muito bons, velho, muito bons. E assim, isso é muito legal para quebrar esse paradigma de que é o cara que mora aqui em São Paulo, que vai em todos os eventos, que vai para os Estados Unidos, que esse cara é o top. Não, tem cara no interior da Bahia que trabalha com a gente que é fantástico. Tem cara aqui no interior de São Paulo, tem cara do Acre. Cara, esses caras dão banho em qualquer um. Mas não quer dizer que é regionalização. Eles não são bons porque estão no interior. E não são bons porque estão na capital aqui, na megalópole São Paulo. São bons porque são bons. São bons porque eles usam o suprassumo da internet, eles sabem se comunicar, eles sabem estudar, eles estão interagindo com isso. E isso é o lado foda do negócio, sacou, Balta? Você já ouviu falar da síndrome do vira-lata? É exatamente isso daí, cara. Você achar que, tipo assim, quem tá em outro país ou quem tá em outro estado é melhor que você porque simplesmente está em outro estado, né? A gente vai achar isso. A gente vai achar que quem é de Goiás é dupla sertanejo, usa chapéu. A gente vai achar que o baiano é o preguiçoso. Sempre esse estereótipo, né, cara? Exato. Piracicaba é o caipira, da pamonha. Mas não é não? Ah, não que não tenha pamonha. Mas... pamonha é melhor de Goiás, cara. Não vem roubar, não. Tá bom. Não vem roubar, não. Tem que dizer que lá é mais marketing mesmo. Mas, enfim, assim, eu também sofri um pouco com isso no começo. E eu acho que tem muita gente que sofre com isso ainda, entendeu? É real, cara. Eu tinha essa visão, assim, que... Caramba, vou pra São Paulo, fazer tal coisa. E meio que normal depois, né, cara? Você fala assim, nossa, hoje eu tenho... Pô, eu entrar no GitHub lá, tenho acesso ao código-fonte da .NET, da .NET. E a melhor forma pra pessoa quebrar isso, Balta, sabe o que é ir. Se você nunca veio em São Paulo, pega um evento, vem. Se você nunca interagiu, aparece que nunca foi para os Estados Unidos, agora ficou difícil. Não ficou. Cara, e assim, eu consigo falar, qualquer um pode ir para os Estados Unidos, cara. Eu consigo explicar por A mais B. Não. É muito caro, cara. Eu consigo provar que qualquer um consegue para os Estados Unidos uma vez por ano, no mínimo. Olha. Tô te falando. A questão é que as pessoas não sabem. Por isso que eu tô te falando. Ela não quebrou essa fronteira. E ela, quando ela acha que o muro é muito alto, ela já fala, não conta, é muito caro. E aí ela já quebrou, ela já colocou que é muito caro. Mas eu consigo provar que dá pra ir uma vez por ano, velho. E aí as pessoas não sabem. Então, cara, faz isso. Ou você vai pro Rio de Janeiro, vai pra um evento em Porto Alegre, vai num evento na capital do Brasil, que é em Brasília. Cara, investe em você, conecte com essas pessoas, vai e quebra essas fronteiras. Isso para quem as pessoas que... Essa questão da regional, para mim foi muito importante, né, velho? Então, assim, eu era de Goiânia, eu me relacionar com pessoas do Brasil inteiro, isso muito tempo atrás, já quebrei essa fronteira. Mas quando eu fui para fora do país, né, relacionar com pessoas, fui palestrar no Japão, nunca imaginei isso na vida, né, cara? Depois que você quebra essas fronteiras, essas coisas, você fala assim, é uma coisa só, é global, né? E quando você consegue enxergar isso, você consegue absorver coisas melhores. Não é questão de você achar que você é melhor que o outro. Não existe isso. É a questão de você conseguir usufruir dessa visão que você conseguiu obter. Para você conseguir subir alcançar novos patamares ali, né, Balta? Então, a gente estava falando dessa questão da regionalização, de eventos, comunidade, né? Ir pro evento só para assistir palestras, sendo que você pode... assistir essas palestras muitas vezes no YouTube, né? Inclusive tem eventos que eles são presenciais, pagos e transmite pelo YouTube. Cara, né? Porque o valor agregado não tá na palestra, né? Tá sim no network, né? Você acha que vale a pena, assim, tipo, ir no evento ainda para adquirir conhecimento ou é mais para networking mesmo? Doido, né, Balta? Porque assim, como a gente vai no evento, paga por ele e depois ele é transmitido. Para que eu vou então? Eu vou assistir na internet, né? Para que eu vou no evento, sendo que eu posso ver o assunto? Eu já vi pessoas falando assim, não vou não, eu pesquisei esse assunto, tem aqui no YouTube. Se eu pensar assim, só para ver a palestra, né, cara, melhor não ir. Assiste no YouTube, fica nessa aí, fica raso. Fica raso ali, né? Só naquele conhecimento, não integra com ninguém, não preciso falar. Mas o grande legal do evento, né, a gente é rato de evento, né, Balta?
é o backstage, né, cara? É o que acontece entre uma palestra e outra, é o pós-palestra, pra gente realmente trocar essa ideia com as pessoas, né? E tanto profissionalmente quanto nessa parte, a gente fala networking em si, né? Mas as pessoas às vezes não levam essa visão do networking pro work. Leva só o net. Só o net. Net friendly, né? E, poxa, legal essa parte amizade em si, mas se a pessoa te acha um cara legal, bacana, engraçado, mas ele sai do evento e não... Qual que é o nome daquele cara mesmo? O que ele faz? Eu já vi várias vezes isso. Então, assim, aproveitar o evento para fazer ampliar essa rede, pô, cara, é uma coisa que isso não dá pra fazer online, né, Balta? Não dá. Não, é difícil acontecer, cara. Você tem um evento, você chega no evento aí e fazer um network com alguém, até aquela thread rolando, vários papos, então é difícil, cara. Eu não acredito nesse networking online, né? Diferente do evento presencial ali, que você consegue fazer um networking com um palestrante, né? Fazer um network às vezes com alguém que está expondo algum evento, alguma tecnologia ali, com algum fabricante e com outras pessoas, né, cara? De outras cidades, que a gente tava falando de regionalização. Sim, inclusive, você lembra que eu te conheci num Community Zone, né, cara? Putz, cara. Lembra? Bem antes de ser MVP, né? O que era o Community Zone? Fala aí, Balta. O Community Zone era um evento da Microsoft que reunia MVPs, MSPs, né, que é Student Partner, e pessoas que não eram nada. Tipo eu, né? Você não era MVP? Eu não era ainda. Não, você era de comunidade, né? Não, eu tinha comunidade. Você não era MVP na época? Não, eu tinha o Inside.net, que era uma comunidade, mano, que loucura, antiga, cara. Acho que foi 2007. Eu sempre acho que você sempre foi MVP, cara. Não, mas te conheci em 2007 e 2013 que eu peguei o MVP. Que loucura, velho. Foi alguns anos ali de comunidade. O Community Zone era um negócio legal, né, cara? A Microsoft reunia, acho que era em 4 meses, mais ou menos. Tinha uma época que ela reunia 3 vezes no ano. Colocava geralmente era uma hotel fazenda aqui no 3 a 4 vezes. 3 a 4 vezes. Tá. Aqui em São Paulo. E era num hotel fazenda. Colocava o pessoal ali 2 dias e meio, né? A gente chegava na sexta e ia embora no domingo, cara. Era sensacional. Era tipo um bootcamp mesmo, alguma coisa. Mas era, cara, assim, é um valor impagável. Impagável, lá, né, cara. Era o Rara que tocava, né? Cara, que loucura. Aquilo ali Não tem isso hoje? Não sei, cara. Não sei como ficou. Faz tempo que eu não ouço falar, mas assim, era um programa sensacional, cara. Foi lá que eu conheci você, né? A gente lembra na época tinha o Learn MVC, tinha uns projetos assim que tava fazendo junto, mas foi pré-meu MVP ainda. E aí você já tava, conheci o Giovanni Bassi, conheci o Elemar, o Elemar veio no conheci último, depois no último, ainda. Ele chegou a participar o Vitor Cavalcante, né? Que depois fez o AspNet Fest com a gente. Nossa, mas Carlucci, o Evilásio, a Fernanda. Nossa, um monte de gente que eu conheci, cara. Muito bacana lá. Era integração animal, assim, uma galera nervosa, muita gente boa. E o bacana era isso. Era um evento que trazia informação técnica. Engraçado, naquela época eu ia pro Community Zone, eu queria ver .NET, Byte. E a Microsoft trazia umas coisas que era muito à frente do tempo, né, muito à frente do tempo, velho. Exatamente isso. Hoje olhando, você consegue enxergar, né? Hoje eu consigo. Época, olha só, cara, até arrepio aqui, a palestra, tipo assim, a palestra do .NET não foi tão legal. A palestra disso eu já sabia. Mas, cara, não é isso. Cara, outra coisa, né? Trazia um cara ali pra falar sobre coisa. Ele era nada mais que tava tratando o nosso soft skill ali, né, cara? Pô. Exatamente. E essa integração, a gente acabava vendo coisas técnicas em si, começava tendo essa instrução a respeito de outras coisas, né? Pô, eu lembro de palestra de cara falar de oratória. sim. Tinha várias coisas. Eu não dava valor, sabia, né? Nem conversar direito, cara. Tinha os Train the Trainers, né? Train the Trainers. Então, cara, é uma coisa impagável. E eu acho que no meio disso, né, não só nos community zones da vida, mas nos eventos, hora ou outra a gente estava falando de tech, e cal, etc. Quantos projetinhos, quantas coisas surgiu e tal. Por quê? Porque são pessoas que eram apaixonadas e são apaixonadas por tecnologia, por programação, né, cara? E o que acontece quando você está num lugar com tanto de gente que, igual você, apaixonado por tecnologia, que gosta de ler, que gosta de testar, que tem opinião sobre e tal? Mano,
E unia infra também, né? Unia outras áreas. Unia infra, pessoal de database. Era pô, muito legal, cara. Muito legal. Eu mesmo não tinha muito contato com o pessoal de database e nessas iterações, nesses eventos da Microsoft, eu comecei a fazer muito contato com esse pessoal, né? E eu lembro, cara, que depois de um tempo, assim, quando tinha passado um tempo já, né? Quando eu precisei, assim, de trabalho meio que urgente, assim, eu tive empresa, tinha montado empresa. Opa. Tinha montado... Caiu o negócio ali. Tinha montado empresa, não tinha dado certo, as coisas assim, eu precisava, urgentemente de grana, dinheiro, trabalho, assim. Nossa, eu lembro que eu liguei pro Evilásio na época, né? O Evilásio André Dias tinha a BR. Grande Evil. Vim pra São Paulo, cara, trabalhar no projeto de Azure com os caras assim. Tudo na base do networking, entendeu? Assim, a galera já me conhecia o trabalho. Falei, não, vem pra cá, vamos trabalhar legal, e tal, né? Assim. Então, nossa, era importante pra caramba. E na época a gente não valorizava tanto, mas hoje a gente consegue olhar para trás. É porque nós estamos velhos e quase gagás, o Balta, e a gente começa a ter essa visão disso quando a gente começa a realmente ficar velho. Igual aquela questão que eu estava falando, poxa, eu dava palestra, eu pagava do meu bolso, viajava, ia dar palestra e voltava. Cara, eu rodei o interior do Goiás todo, várias cidades, cara, dando palestra, interior. Eu dei palestra várias vezes, fui dar palestra em Rondônia, cara, né? Porto Alegre, interior de São Paulo. Cara, então assim, não ganhava dinheiro disso. Aí o povo, minha mãe um dia questionou, né? Mas você não ganha nada com isso? Então assim, e por um tempo, eu até me questionei com isso. Cara, eu acho que eu perdi meu tempo. Só que, cara, hoje, a lei da semeadura, ela não falha, né, mano? Você planta e depois você colhe. Sim. E às vezes o que você tá colhendo, cara, ninguém vai ver o que você plantou, mano. Você entendeu? E às vezes pode parecer fácil ou sorte. E não é isso. E quando você enxerga algumas coisas, não tem como você desenxergar. Sim, e ter a visão e a visualização disso, cara, é nobre, é valioso. E como é que faz para ter um microscópio e enxergar a célula que está em cima desse vidro? Eu tenho que adquirir esse microscópio, eu tenho que adquirir essa luneta. E às vezes eu tenho que partir para cima, porque senão eu só vou conseguir sempre enxergar com esse óculos. E aí depois que você começa a enxergar isso tudo, eu falo, nossa, cara, eu consigo ir por aqui, eu consigo fazer ali e tal, e etc. E isso não é questão de inteligência, é porque você quebrou mais fronteiras. É igual a gente estava falando sobre a questão de ir para os Estados Unidos, ou vir para São Paulo, ou ir fazer para algumas outras coisas e conectar com outras pessoas para quebrar essas fronteiras. E uma vez que você enxerga isso, cara, isso acaba fazendo tanto efeito para a sua vida e começa a te dar um resultado tão surpreendente que isso começa a fazer sentido todos esses anos. E aí é o que a gente fala sempre, né? Eu comecei há 2 anos atrás, eu quero resultado agora. Sim. É o imediatismo. E aí é um negócio que a gente também começa a achar velho, né? Será que eu tô reclamando dessa galera nova e tal? E os meninos novos falam, pô, os caras não podem ver alguém fazendo sucesso, que não sei o que lá. Não é isso. Cara, eu acho top demais. Se você consegue fazer e consegue levar para isso, mas pode ser que daqui 10 anos, cara, eu tô sendo totalmente abstrato aqui, né? Mas eu vim de uma crescente, cara, e graças a Deus foi assim, onde o dinheiro não era o principal. O principal era, cara, eu quero adquirir o conhecimento, eu quero me tornar referência nisso, eu quero abraçar com isso aqui para eu viver disso aqui. E na minha época, eu só queria um emprego. Falando sem dinheiro, eu só queria um emprego. O resto, cara, pra mim era diversão. Agora, o que transformou nisso? Poxa, velho, né? E a mesma pergunta eu falo, cara, e os próximos 10 anos? Eu fiz 41 meses de semana passada. Então, como é que vai ser os próximos 9 anos pra eu chegar nos 50 e falar assim, porra, né? Eu com 40 tava assim, 50. Então é a mesma coisa, cara. Quais são as outras coisas que eu não tô enxergando hoje que eu preciso enxergar? Eu tô indo atrás, velho. Eu também, assim, eu já tive uma reflexão sobre, até, assim, conversando mesmo, né, com outra pessoa, sobre a questão de ter sorte, né, cara? Falo assim, cara, às vezes eu me olho e falo assim, deu sorte, deu tudo certo, mas realmente, né, tem bastante coisa envolvida, né? Acho que tem essa questão de pegar as coisas, ir palestrar e fazer as coisas, né? E eu acho que algumas coisas a gente consegue enxergar e a gente consegue ter uma visão diferente também. Esse é um ponto muito importante, cara.
às vezes quando a gente deixa de precisar de algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, né, cara? Dinheiro é uma coisa muito delicada, porque você fala assim, tipo, nunca foi meu objetivo. Talvez porque você nunca precisou tanto. Sim. Certo? Que nem no meu caso também, eu nunca tive eu sempre sobrando, né? Mas nunca tive faltando. Então, assim, existe também a realidade da pessoa que tem que sobreviver ali. Não, eu antes sempre de tudo. Já fiquei sem emprego. Sim, não, mas eu tô falando assim, tipo, do caso mais abaixo aí, né? De a gente chegar assim num nível, cara, não ter o que comer. A gente não pode chegar e falar isso exatamente. Isso aí. É a base, e aí, assim, daí, o que é interessante, que quando você chegou num ponto, assim, que, cara, você já consegue seu sustento, você já consegue ter sua independência financeira. Aí qual que é a sua visão? Sua visão muda. Porque daí você começa a olhar para um outro âmbito que você vai falar assim, cara, isso eu já tenho. O que eu preciso fazer agora? Opa, perdão. O que eu preciso fazer agora? Qual que é o próximo passo? Né? E aí você vai chegando até numa parte que você vai chegar assim, muito provavelmente, né? Você já deve ou tá chegando nisso ou passado por isso, que é a questão assim, propósito, alinhamento, né? Você fala assim, agora eu tenho .com, que é a empresa, eu tenho programação, que eu já sei programar, qual que é o próximo passo, né, cara? Você começa a chegar e olhar para um ponto e você fala assim, qual que é o meu propósito, né? O que eu tenho que fazer de diferente aqui agora? O que eu posso fazer que agrega mais, né? Que vai mudar, sei lá, talvez a vida das pessoas e vai deixar o nome do Kono aí para frente, né? De legado. Não pode chegar nesse ponto de questionar, a ponto de não ter resposta nisso. Entendeu? Senão ficamos na paranoia, né? Ou senão você para também, você estagna. Por isso que é igual engrenagem. Você tem que deixar sempre ela movimentando e colocando gasolina nisso. Esse projeto que nós estamos fazendo aqui, cara, eu não precisava fazer. Você também não precisava fazer. Sim. Eu não precisava estar aqui agora. Mas isso é gasolina. É gasolina para a engrenagem. Eu não sei o que vai virar isso, entendeu? Esse projeto do podcast está totalmente fora de toda as coisas de trabalho que eu faço. Mas ela é gasolina para todas essas coisas. Assim como algumas outras coisas que a gente faz ali que estão envolvendo o nosso trabalho. Então, a gente faz essas coisas. Lógico que eu tenho planos para 1, 2, 5 e 10 anos. E essas coisas elas vão se entrelaçando. Vai aparecendo coisas. Tem coisas que servem, tem coisas que não. Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É aquela coisa que todo mundo escuta. E é bem isso mesmo. Senão a gente perde o sentido. Cara. Não, acho que você finalizou muito bem, cara. Acho que a questão assim, é a gasolina, né? O que move ali o motor no final, né? Acho que é muito... Isso. Fez uma analogia muito boa aí. Exatamente, Balta. Pô, cara, fechou. Finalizamos legal. Falamos, hein? Nossa. Poxa, passou rápido aqui, cara. A gente tinha mais coisas. Tem assuntos aqui, Balta, que viram outras coisas. Assuntos que talvez a gente poderia até trazer pessoas que pudessem agregar mais do que a gente, né? Claro, poxa, a gente tá dando o primeiro chute aqui, né, Balta? Mas, cara, a gente já falou algumas pessoas aqui, a gente não pode falar ainda. Não pode falar, mas vão ter convidados bem especiais aí. Vão ter convidados especiais aí, umas pessoas muito queridas. E umas pessoas muito capacitadas, com boas experiências, né, cara? Inclusive, quem tiver sugestão aí... Opa, manda sugestão aí de quem que você queria aqui, com a gente conversando com a gente. E a gente vai trabalhar, né? Exatamente. Pra gente poder elevar e trazer todas essas coisas. Comentem no vídeo, mandem sugestões, fala o que foi ruim e tal. É legal. A gente é um experimento nosso, né, Balta? A gente não é especialista, a gente não é radialista, mas estamos aqui tentando passar um pouquinho dessas coisas que a gente viveu e deixar isso registrado aí. De alguma forma vai ajudar alguém, e se ajudar, eu vou estar, e creio que você também, né, Walter? Eu estava bem feliz. Se ajudar já estamos felizes, né? Pô, fantástico. Sensacional. Bom, pessoal, é isso aí então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora aí. Quem pegou os shorts aí também vem com a gente aí, que tem muito conteúdo legal, muita coisa bacana para acontecer nos próximos podcasts aí, tá bom? Um abraço aí e até a próxima gravação aqui do nosso Buildcast. Grande abraço, pessoal. Valeu. Pessoal. Abraço. Falou, tchau, tchau.